Temos 9 horas com 1 minuto. Abrem-se as cortinas, começa o espetáculo. Sabe quem é esse, né, garotinho? Claro que você sabe. O Coutinho sabe quem é esse, não? Já ouviu falar, hein? Abrem-se as cortinas, começa o espetáculo Torcida Brasileira. Lamentavelmente não. Balão subindo, balão descendo, Torcida Brasileira, não? Não. Vamos ver se o chat aquece aí e traz a resposta. Antes de eu cumprimentar adequadamente aqui o Coutinho, o dólar tá no 0 a 0, R$ 5,690. É o que a gente tem agora, é realmente um dólar lateralizado. O Ibovespa Futuro também. Olha, Leozinho, tá naquele modus operandi do vamos esperar. Espera um pouquinho. Hoje tem Jerome Powell, tem decisão de juros nos Estados Unidos, tem decisão de juros no Brasil. Por enquanto começa amarrada a dinâmica. Curva de juros pedindo 2 pontos base a mais nos prêmios. Nossa, o chat também tá que nem o dólar e o índice, de lado. Não estão aquecidos, ninguém vai falar o nome, não é possível. Narrador esportivo, gente, que falava, abrem-se as cortinas, começa o espetáculo, balão subindo, balão descendo, não é possível, não tem nenhum cabeça branca aí pra matar a charada? Duvido, tô esperando ainda vir a resposta por aqui. Curva de juros na máxima intradiária em boa parte dos vértices, 3 pontos base a mais nos prêmios, e vamos agora organizar graficamente com o Coutinho a parada. Na sequência, a gente cumprimenta o Guilherme Cunha, pintou, pronto, ó. Rogério Antunes, o LP, Fiore Giliotti, claro! Cleverson chutou pra fora, Osmar Santos, não, garotinho, o pai da matéria era outra escola, maravilha, estamos rememorando a narração esportiva. Aliás, essa narração, Coutinho, outra vez Coutinho, de quem que é, hein, Leozinho? Não é do Fiore, não? Não. Você acha que não? Fiore Giliotti, a ver. Tá bom, Coutinho, bem-vindo e bom dia, agora sim. Bom dia, meu querido. Ih, tá animado, hein? Sensacional. Muito obrigado. Não se preocupem, hoje Super Quarta vai ser tranquilo, porque a gente vai ter uma dose cavalar de conhecimento. Leonardo Levati, Camila Nascimento, o meu Moreno. A Super Quarta vai ser fichinha. Papai. Coutinho. Meu amor, tudo bem? Tô com medo. Meu amor, onde você tá? Que você devia estar aqui do meu lado. Pois é. Tô preocupada. Por que você tá preocupada? Cadê... É Super Quarta. Não, meu amor, tranquilo. Levate tá aqui, Cami tá ali, tá tudo sob controle. Cadê minha filha? Onde vocês colocaram minha filha? Então, eu que te pergunto onde é que tá tua filha. Ela devia estar aqui. Enquanto você vai lá no berçário pegar, vamos cumprimentar Guilherme Cunha, meu amigo. Não é uma Super Quarta, não. É uma Ultra Quarta. Já teve decisão de juros no Japão. Vai haver decisão de juros nos Estados Unidos. Mais tarde no Brasil. E quem bate a porta também é a China no final do dia. Gui, que dia, Gui, bom dia. Bom dia, Léo. O povo gosta, né, de ficar mudando esse tal de juros aí, ficar dando aquela devida cornetada. E hoje, então, é o grande dia onde consolida, principalmente aqui no Brasilzão da massa. Estados Unidos das Américas faz cumpre o que promete, vai existir naturalmente a volatilidade e há um pregão que se inicia a partir desse momento, às 15 horas do dia de hoje. Porém, continuamos traduzindo nas expectativas muito maiores aqui no Brasil, visto que o reflexo no ativos de risco, renda variável, bolsa, tende a ser expressivo na quinta-feira. Então o pregão é o que começa agora, muda a fotografia a partir das 15 horas e só vai haver as consequências, a grande digestão na abertura da quinta. Por isso que tem uma digestão mais longeva, uma decisão de política monetária aqui no nosso país e mundo afora. É uma digestão mais lenta mesmo, né? A gente vê o dólar no 0 a 0, um índice futuro também praticamente no 0 a 0. A notícia está na curva, a curva virou, curva de juros agora enxugando prêmios em 2 ou 3 pontos base. Vamos pegar carona e partir para os Estados Unidos, saber como essa Super Quarta começa a dinâmica olhando para os ativos americanos, olhando para a terra do Tio Sam. Então só se for agora. Na tela para vocês, a gente parte para, antes das 7 magníficas, a tabela da volatilidade. O DXY abre os trabalhos em 103,51 pontos, é uma alta de 0,26%. Olha o VIX, caindo 0,60%, 21 pontos e meio. A nossa torcida aqui, pensando em menor fuga do risco, ou maior apetite pelo risco, para esse VIX voltar para a faixa dos 20 pontos ou ficar abaixo dessa faixa. 21,57 pontos, nós temos uma queda de 0,64%. Yields de 2 anos, 4,05%, é uma alta de 1 ponto base. Yields de 10 anos,
4,29%, uma alta de 1 ponto base e meio. Então você vê que a curva americana está pedindo levemente um pouco mais de prêmio, o VIX descomprimindo, vamos ver qual fôlego ele consegue apresentar ao longo do dia, e o DXY em 103,5 pontos, a alta é de 0,25. O pré-mercado americano vai mostrando Tesla subindo 3%, Amazon 0,48%, Meta 0,45%, Google 0,41%, Nvidia 1%, Apple 0,32% e Microsoft 0,33%. Mas você vê que essas variações percentuais são muito tímidas perto das quedas de ontem. Tesla caiu 5,5%, Amazon 1,5%, Meta quase 4%, Google 2,5%, Nvidia 3,5%, Apple 0,6%, Microsoft 1,33%. Vamos passear com a Camila Nascimento agora por Dow Jones, S&P, Nasdaq e Russell 2000 futuros, calibrando o momento do pré-mercado americano nesse horário em que falamos. Você, cá. O S&P 500 futuro avança 0,18% aos 5.625 pontos. Dow Jones está mais perto da estabilidade, com alta de 0,06% aos 41.602 pontos. E Nasdaq sobe 0,32% no mercado futuro aos 19.544 pontos. Léo. Temos 9h07. Amigos, vamos lá pouco a pouco aqui organizando. Guilherme Cunha, rapidinhas do mercado contigo aqui para a gente organizar o raciocínio. Primeiro, sobre ontem. Você conseguiu surfar essa alta de novo do Ibov e essa queda forte do dólar? Essa era a primeira, ó. Você já tá antecipando dizendo, não, Léo. A segunda, pra você emendar, vai pegar qual onda hoje? É um dia de bundinha na parede, espera, entende pra onde a coisa vai, e aí na quinta-feira, como você no destaque inicial colocou, é que você arma a prancha pra surfar? Ou vai depender muito da dinâmica? Responde essas duas aí, Gui. Vamos lá, Léo. Ontem, no índice futuro, nós havíamos uma grande expectativa de uma correção técnica. O gap de abertura já o fez e foi um movimento ainda forte, né? E muito no compasso de espera para traduzir nas expectativas dos investidores na data de ontem. Índice hoje, mas ontem praticamente de fora, o dólar já não. O dólar, nós temos um movimento de queda, um trade bem sem vergonha, não foi aquela trade de dar uma surfada, visto que hoje é um movimento que nós podemos colocar a alta, mais uma vez, qualquer tipo de alta, uma oportunidade na venda. O problema maior dessa narrativa é que não está tendo a alta para gerar oportunidade da venda. Então você tem que comprar um risco mais elevado, né? Traduzir uma venda de um formato antecipado. Então eu continuo líquido, eu vou olhar para o movimento muito mais das 15 horas, onde vai gerar volatilidade, e eu estou de olho no dólar para baixo. Não estou de olho na bolsa. O Coutinho colocou na tela, eu acho sensacional esse movimento. Já chega no estudo de volatilidade, Léo, em 133.300, ser um grande movimento de estudo de volatilidade. Quando sobe, sobe quanto? Para poder nem que seja estacionar ou cair. E estamos muito próximo dele. É muito difícil comprar índice futuro, apesar de todos os apesares nesse patamar. 9,9. Olhando esse racional e ouvindo esse racional, Coutinho, do Gui, bora pro gráfico. Você vê que ele tá mais de olho num dólar mais baixo do que numa bolsa mais alta. Não porque necessariamente desacredite de uma bolsa mais alta, mas por entender que no patamar atual de preço, fica mais difícil montar uma posição de entrada na bolsa. O Gui, no fundo, tá aguardando uma correção, se eu capturei bem aqui a tese dele. No dólar, não. O Gui entende que essa moeda americana tem espaço e fôlego para continuar caindo um pouco mais. O Coutinho traça o olhar baixista para o dólar e de uma eventual correção para a bolsa, que é o que o Gui está aguardando para montar a posição. O quanto que é factível? Bora lá, Leozinho. Vamos lá, pessoal. Bom dia novamente. Olha só, respondendo primeiro do índice. O índice do seu lado esquerdo, olha só, 7 candles ou 7 dias úteis, subiu 9.455 pontos. O que te dá uma alta só nessa última rampada do mercado de 7,64%. Quando eu olho a figura gráfica, eu tenho um canal, eu tô ali, hoje abre acima da resistência 1.32.840, resistência 1.31.940. De qualquer forma, o que me chama a atenção? Me chama a atenção essa leitura aqui, ó, sobe, sobe menos, então eu já tenho um processo de desaceleração. Então, pode ser que o índice suba, ok, mas não vejo, ou não deveria, por este critério, ter um upside muito longo. Então, fiquem atentos. Inclusive, a própria manutenção da alta, eu estou de acordo com o Gui, eu questiono. O dólar do seu lado direito está mais pianinho. Realmente, a figura gráfica está bem montada, são 2 pivôs de baixa.
O dólar a R$ 5,688, seu objetivo primário 645 e 573. 9 horas 11 minutos. Gui, te capturei bem aqui na tese. Você está esperando a bolsa dar uma oportunidade de entrada porque não se sente confortável em apertar o botão de compra do índice no atual patamar e está observando esse dólar com mais expectativa ainda de que ele continue caindo. Você está acenando, então podemos avançar. Pegando o gancho da super quarta de hoje, qual que é a tua expectativa lá nos Estados Unidos? Jerome Powell deve ir por onde na coletiva? E o Dot Plot é o grande evento de hoje na decisão americana? Boa, Léo. Só para continuar o racional, né? A grande expectativa que nós temos é ainda hoje pegar um movimento de queda no índice para poder comprá-lo mais barato. Então a tendência ficou realmente de um fluxo comprador. O problema é tentar surfar essa onda positiva nesse patamar de preço desde a abertura antes com que haja qualquer tipo de expectativa de queda. Já o dólar, com a movimentação, as grandes corretoras e bancos projetando uma nova alta de juros, o nosso dólar já tem um espaço para ter novas quedas, fica mais simplista o movimento. Nos Estados Unidos, o dado já é dado, mas a coletiva ela é muito importante. A gente sabe que o Jerome Powell gera bastante volatilidade, fala, e aí, como o Beida comentou, viu, Léo, é exatamente isso. Nós sabemos de uma queda de taxa de juros esse ano, só que a narrativa hoje, né, a condução dessa coletiva é o principal movimento para poder gerar uma volatilidade maior. Continuaremos com a bolsa aqui Brasil para cima e o dólar para baixo, né, meio que independente do que ele falar, porque ele não vai deixar fechado esse movimento de queda de juros nos Estados Unidos, nem é maluco para isso, porque as consequências seriam estratosféricas para a bolsa americana como um todo, e aqui no nosso Brasilzão, mais uma vez, tudo pode acontecer, inclusive eu tô no lado mais extremo da força. Que é o lado que sugere que nós tenhamos hoje a última alta da Selic. O Gui entende que hoje nós chegaremos a 14,25 e nesta faixa pararemos. A gente pode abordar isso em instantes, Gui. São 9 horas com 13 minutos. Continuamos de lado? O dólar de lado, o índice praticamente de lado, curva de juros enxugando 2 pontos base e meio. Gui, uma pergunta obrigatória. Se você entende que ainda há espaço para esse dólar cair, você entende que isso é uma realidade com base em que, tendo a moeda americana já abandonado a faixa dos praticamente 6,40 para chegar a essa faixa dos 5,68? Os fatores são infinitos, eu consigo te trazer vários. A gente diminuiu drasticamente os riscos fiscais. Ontem a conduta foi muito bem estabelecida no que diz respeito ao IR. O IR foi um dos principais protagonistas de a gente ter aquela anomalia da alta. Então, ultrapassar a casa dos R$6 naquele momento que foi o principal contexto adverso. Então, a gente volta na mesma realidade dos 5,70 menos pela política monetária. Então, a escola do mercado financeiro nos conduz em taxa de juros elevada dentro do seu país. O Brasil volta a ser o principal contexto de juro real, traduz em um dólar mais baixista. Se a bolsa está recebendo fluxo de capital estrangeiro, entra mais dólar, então o dólar vai depreciando. E o dólar está depreciando no mundo como um todo. Então por que vai subir no Brasil? Porque caiu demais? Putz, subiu demais o ano passado e não tinha nenhum respiro para queda. Então quando o fluxo está predominante, não tem como você estar sendo inserido pelo lado oposto. Então as condutas sobre o dólar no mundo, sobre o que nós estamos presenciando atualmente dentro do nosso país, juntamente com decisão de política monetária, por que esse dólar vai subir? 9,15. Quando você olha também para a questão do carry trade, alguém poderá dizer assim, poxa, mas se a Selic parar em 14,25, ok, é juro pra caramba, sobretudo em comparação com outros lugares, mas não é 15, não é 15,5, não é 14,75. Então, para a lógica do carry trade, a gente pode ter menos um incentivo. Faz sentido? Faz sentido, mas mesmo assim deixaremos o 5,80 como uma grande resistência, tá? Então os movimentos de alta pela redução do contexto do carry trade já não nos leva mais para aqueles cenários estratosféricos, pelo menos durante o trimestre, a R$6 mais. A gente já deixa algumas resistências relevantes para trás, deixando aí uma conduta mais vendedora, por mais... eu acredito 99% do que eu acredito não ser a realidade, né? Que vai acabar tendo aí um cenário, infelizmente, de uma nova alta de juros, o que corrobora com uma movimentação de mais queda para o dólar. Mas se finalizarmos a Selic aqui, o juro real ainda pressiona esse dólar para baixo e deixa o 5,80 como resistência.
9 horas com 16 minutos, quase 2.000 simultâneos conosco. Daqui a pouquinho, os assuntos que eu separei para essa primeira meia hora, hein? Teve pesquisa sobre a percepção do mercado a respeito de Lula e Haddad. E eu já adianto, a reprovação em relação ao ministro da Fazenda galopou em comparação a dezembro, hein? Pois é, subiu muito. Daqui a pouco a gente fala sobre dólar no 0 a 0, o índice no 0 a 0. Coutinho, o que você vai falar graficamente com esse dólar e esse índice, Coutinho? As figuras estão ambas ruins, pessoal. Gráfico intraday agora, tá? O índice, olha só, lateralizado, o seu viés ok, permanece altista. Melhora acima de 133, 160. Então, por enquanto, no índice eu estaria fora. No caso do dólar, a mesma coisa, praticamente o mesmo gráfico rebatido, né? O dólar baixista, o gráfico também não ajuda. O dólar melhora para baixo, abaixo de R$ 5,671, cota 689. Eu, day trader de plantão, essa hora, foco na TC News. Foco na TC News, foco no minuto a minuto, foco na notícia, foco na informação, para aí sim, com um caldo, um pano de fundo melhor organizado, tomar decisões de maior fôlego. Amigos, na tela para vocês, pesquisa Genial Quest sobre a avaliação que o mercado financeiro estabelece a respeito do governo Lula. A primeira notícia é essa aqui, ó. A avaliação negativa contra Lula saltou de 64% em março para 90% em dezembro e agora praticamente estável, fica em 88%. A avaliação regular saltou de 30% em março para 7% em dezembro, agora está em 8%. E uma avaliação positiva saiu de 6% em março para 3% em dezembro, 4% em março de 25%. Ok? Essa avaliação do governo Lula, amplamente negativo o olhar que o mercado tem sobre o governo Lula, praticamente 90-10 em favor do negativo. Aí, quando a gente avalia os principais motivos por trás da perda de popularidade do Lula, o que os integrantes do mercado financeiro sugerem? Alta no preço dos alimentos, sem dúvida alguma, depois equívocos na política econômica, depois aumento dos impostos e aí vem a questão da segurança pública. São os 4 ingredientes mais lembrados pelos integrantes do mercado ouvidos nesse levantamento da Genial Investimentos Quest. Aí a gente vai para o ministro Haddad. E me parece que aqui é que mora a notícia. Porque a avaliação do Lula já era muito negativa, mas a do Haddad, olha aqui, ó, esta é a notícia. Olha o que aconteceu. Nós saímos de 24, vamos recuar um pouquinho mais, ó. Logo no início do governo, março de 23, 2 anos atrás, muita desconfiança, o mercado de saída emprestou uma avaliação negativa a Haddad na faixa dos quase 40%. Depois isso vai a 37%, e aí vem a moral do Haddad, né? O Haddad começa a aprovar arcabouço fiscal, algumas pautas importantes para equilibrar as contas, chega a 11%. Depois o negativo avança para 23, 24%, mas volta a 12%. E aí a gente está falando de um ano atrás. Agora em dezembro, ó, saltou de 12% para 24% a avaliação negativa contra o ministro da Fazenda. Mas agora, nós saímos de 24% para 58%. 58% de avaliação negativa para o Fernando Haddad. 32% consideram a atuação do ministro regular, 10% apenas entendem que a atuação dele é positiva. Na sua avaliação, a força do ministro da Fazenda está menor, igual ou maior? 85% enxergam que está menor, 14% acham que está igual e 1% só acha que o ministro Fernando Haddad está mais forte. E aí, para a gente fechar, a política econômica. 93% do mercado entendem que a política está errada e 7% acham que a política econômica está certa. O principal responsável pela direção da política econômica é Lula para o mercado, não é Haddad, isso já foi melhor e mais equilibrado. Nos próximos 12 meses, a sua expectativa econômica é de piora, 83%, 13% estabilidade, 4% apenas acham que vai melhorar. E nas projeções para 2025, o Brasil corre o risco de entrar em recessão? 58% falam que sim, 42% que não. Variação do PIB. 32% acham que crescemos mais de 2, 51% entre 1,5% e 2% e 17% entre 1% e 1,5%. Preocupações do governo. O governo está preocupado com o quê?
popularidade do Lula e taxa de juros, além da alta do dólar, os 3 assuntos mais lembrados, ó. Aqui, ó, em março, você vê 99% de preocupação com a popularidade do Lula. Aí vem a métrica de inflação, sua expectativa para 25 em relação a 24, é que a inflação aumente em 82%. Redução nas tarifas de importação, vai reduzir o preço dos alimentos? 90% entendendo que não. E nisso aqui os contribuidores também concordam muito. Com relação à inflação, o governo deve reduzir o preço dos alimentos, não deve intervir na economia ou não sei. 25% acham que o governo tem que buscar reduzir o preço dos alimentos. 74% acham que não deve intervir na economia. Enfim, alguns dos highlights aqui dessa pesquisa genial Quest. Guilherme Cunha, Haddad sem moral no mercado financeiro é o que é possível constatar depois do levantamento e do documento, né? Mas desde o primeiro dia de trabalho do mesmo, né, o desconforto a respeito do Haddad, infelizmente, ele é muito grande, desde o contexto também lá da Times Square, enfim, tem alguns episódios que o cenário da taxação já... Quem é Trump perto do Haddad, né, no cenário de taxação? Então acabou traduzindo nessa imagem do Haddad. Então acho que não é ele propriamente dito, né, o Haddad em si, é o contexto econômico que pesa no bolso do brasileiro e acaba colocando ele como a foto desse cenário econômico pelo cargo, obviamente, que o mesmo lhe ocupa. Então, ruim, a gente só não pode deixar ele cair. Voltar a imaginar trocar o Haddad por qualquer outro ser humano que seja, é uma problemática para o Brasil muito grande. Já que ele está lá, tem que finalizar o governo. Temos 9 horas com 22 minutos. Bom, e da porta para dentro, alguma novidade? Pouca. O dólar está subindo 0,12, R$ 5,696 e o Ibovespa Futuro está caindo 0,09%, 132.700 pontos. Eu separei mais 2 assuntos aqui para a gente tratar com o Gui. Antes, aquele abraço no Marcelo Custódio. Quem mais? No Walter Hauser. No Fornaria. Também tá por aqui o Elbi Rodrigues, o Ale Mendes, grande Ale. O Denis Guerra. Mandar aqui uma salva de palmas para o Rafa Hakuna Matascar. Voltou a ser membro do YouTube do TC. Boa, meu garoto. Tamo junto, Rafinha. Quem mais tá aqui, ó? O Augusto Michele, o Gilson Alves, o Boeira, o Ricardo Porto, o JS, Kleber Neves, Ulisses da Silva, Cláudio Camargo, o Walter, o Carlos, o Juliano, também o Edson Figueiredo, grande Edson Figueiredo. Outro dia falou aqui que estava no hospital, se recuperou, voltou. Que legal, Edson, obrigado, sempre bom encontrá-lo. Rodrigo Milan, o Jensen Marim, virou Suíça, Brasil, melhor bolsa do ano. Também tá aqui o Pedro Rodrigues. Acorda, Pedrinho, grande Pedrinho. E na área, o glorioso Petro, além do Juliano Ramos. Valeu, pessoal, 9 horas 24 minutos, mais de 1.000 likes, mais de 2.000 simultâneos. E tem Fiboninha, apareceu em Fiboninha. Você tava falando escondida, fala, meu amor, bom dia. Tô atrasada. Tá atrasada, agora sim. Você tava lá na sala operacional, né? Com o tio Léo Pinheiro, agora voltou aqui pra bancada. Tenho aula. Você tem aula? Olha só. De que, hein, Fiboninha? Aula de capoeira. Olha só, Fiboninha. Você sabia dessa, pai? Não, novidade. Ah, a tua filha fazendo aula de capoeira, você não sabia? Não, ela me surpreende. Ela pega cartão de crédito, vai lá e se inscreve. Eu posso fazer. Tá bom, Fiboninha. Haja ginga, hein? Às 9h24. Olha, amigos, a gente separou, entre outros assuntos aqui, um que deixa a comunidade internacional em alerta e a situação turca difícil. O Beida antecipou e a lira turca está desvalorizando demais. A gente chegou a ver queda forte na bolsa turca, também a partir desta manchete aqui, ó. Prefeito de Istambul é preso sob acusações de auxílio a grupos terroristas. Essas são as acusações. Partido de Ekrem İmamoğlu estava prestes a nomeá-lo adversário político do Erdogan, o presidente Tayyip Erdogan. Tanto é que a oposição a Erdogan está dizendo: vocês jogaram Cândida na camisa do Ekrem İmamoğlu para depois dizer que estava sujo. Como quem diz, as acusações não param de pé, são acusações infundadas. E o prefeito de Istambul, atrás das grades, é o que a gente vê na manhã de hoje. As autoridades turcas prenderam o principal rival político de Erdogan sob acusações que incluem corrupção.
e auxílio a um grupo terrorista, no que o partido da oposição chamou de uma tentativa de golpe contra o nosso próximo presidente. De fato, é um nome competitivo para sacar o Erdogan do poder. O prefeito de Istambul, do Partido Republicano do Povo, enfrenta 2 investigações separadas que também incluem acusações de liderar uma organização criminosa, suborno e fraude em licitações. O partido de Imamoglu estava pronto para nomeá-lo como candidato oponente a Erdogan, que governa a Turquia há mais de 2 décadas. É ruim que sai, hein? O prefeito de 2 mandatos é visto como um candidato para eleições futuras. Em um vídeo compartilhado no X, Imamoglu disse que não desistiria e continuaria firme diante da pressão. Segundo uma declaração do gabinete do promotor de Istambul sobre a primeira investigação, um total de 100 pessoas, incluindo jornalistas e empresários, são suspeitas de estar envolvidas em atividades criminosas relacionadas a certas licitações concedidas pelo município. Gui, por que a gente separou esse gancho? Porque em alguma medida isso pode contaminar a cesta de moedas emergentes? Em geral, tem investidor gringo que olha para a cesta como um todo. E quando vem algo que contamina forte este contexto, outras moedas sofrem. Talvez isso possa ser um contraponto a uma queda eventual do dólar no Brasil? Que seja, viu, Léo? Porque daí gera uma assimetria, né? A gente vai estar caindo de gaiato no navio e esse movimento, caso venha a ocorrer, eu acredito que não, sinceramente, mas se esse cenário for uma realidade no nosso quadro de cotação, vai gerar oportunidade que ontem, por exemplo, gerou uma dificuldade grande de acontecer, né? Então ontem a compra de risco teve que ser mais elevada, visto que não tivemos a alta para depois obter a queda. Então se esse cenário contamina a cesta e a gente vai junto, que eu acho que é meio improvável, acaba sendo o grande desejo do operador. Essa simetria vai ser oportunidade para o contexto da venda. Mas cenário pontual, o grande investidor vai continuar adequando as suas posições em emergente, mais especificamente Brasil, aonde já tivemos as devidas reduções do fiscal. Bola para frente, subiu, vendeu. Vamos lá, Gui. Outra Agenda. novela, esta novela doméstica, mas antes dela vamos falar da isenção do IR e do mecanismo sugerido pelo Planalto para compensação da renúncia tributária. Vamos com a Camila Nascimento, ela está pedindo passagem em função de um destaque de agenda, qual é, hein, Cá? Foi divulgado pelo Ministério da Fazenda o Boletim Macro Fiscal, que é um relatório bimestral em que são divulgadas as projeções de curto e médio prazo para os indicadores de atividade econômica e inflação. A Fazenda manteve a projeção para o PIB em 2025 em 2,3% e manteve também a projeção para o PIB em 2026 em 2,5%. Já em relação ao IPCA, a Fazenda elevou a projeção de 2025 de 4,8% para 4,9% e manteve a previsão para 2026 em 3,5%. Léo. Anotado aqui. Um pouco das projeções do Boletim Macrofiscal, Camila trazendo o compilado para nós. Obrigado, Cá. São 9h28. Gui, eu ia te puxar para essa notícia aqui, dá sua uma olhada na manchete. Governo propõe tributar em 10% dividendos para moradores no exterior em 2026 e estima arrecadar 8,9 bilhões de reais. Secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto, afirmou que o objetivo da medida é gerar isonomia tributária, ou seja, regras iguais para residentes e não residentes, evitando assim distorções. Essa é uma das medidas que foram colocadas na mesa para haver uma compensação a respeito da isenção do imposto de renda. Olha essa aqui, ó, que é um complemento. Taxação de super ricos vai arrecadar mais até do que a renúncia da isenção do IR em 26 e 27. Imposto mínimo que será cobrado de quem acumula rendimentos de mais de R$600 mil por ano vai resultar em 34,14 bilhões em arrecadação em 26 e quase 40 bi em 2027. Aqui, ó, o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, reforçou que a ampliação da faixa de isenção do IR da pessoa física para quem ganha até 5 mil por mês vai resultar numa renúncia de arrecadação de 25,84 bilhões de reais em 26 e de 27,7 bilhões em 27. O imposto mínimo entre 2,5% e 10%, que será cobrado daqueles que acumulam rendimentos a partir de R$600 mil por ano, vai resultar numa arrecadação de 34,14 bilhões de reais e de 39,18 bilhões se você pegar 2026 e 2027 nesta mesma ordem, ou seja, acima da renúncia da Receita. A sobra de arrecadação será usada para restituir o imposto de parte desses contribuintes, já que o tributo sobre o dividendo será retido na fonte e o que for cobrado a mais será devolvido no ano seguinte. Congresso agora é o dono da proposta. Eu adorei aqui esse highlight,
porque é o gancho para eu perguntar para o Gui. Porque vocês entenderam, né? São duas questões. A taxação sobre o não residente no contexto da notícia anterior e a taxação sobre aqueles que têm, aqui no Brasil, uma renda superior a 600, ou igual ou superior a 600 mil reais por ano. Essa é a proposta que o governo coloca na mesa para neutralizar a isenção de quem ganha até 5 mil reais por mês. Só que é preciso combinar com os russos, e nesse caso os russos são os deputados e os senadores. O presidente Lula assinou uma mensagem entregando o projeto ao Congresso em evento realizado no Palácio do Planalto ontem. A ampliação da faixa foi uma promessa de campanha, tornou-se uma das prioridades do governo para tentar reverter a queda de popularidade. Aí participaram alguns personagens, etc. Ao presidente, Mota afirmou que terá sensibilidade com o projeto, mas sinalizou que haverá mudanças. O parlamentar completou afirmando que não haverá justiça social no país se não houver responsabilidade fiscal e que é preciso buscar a melhor forma para que haja neutralidade tributária no projeto. Guilherme Cunha, você classificou como positiva essa notícia porque ela não ofereceu qualquer novidade que acendeu o risco de, ou que poderia ter acendido o risco de irresponsabilidade fiscal. A questão que se coloca é que nós não sabemos como é que esse PL vai sair do Congresso. Nós sabemos como ele está chegando, não sabemos como ele vai sair. Traz um pouco do seu olhar, que vai ser o primeiro gancho para eu conversar com o Cabral, já na ponta da conexão. Vai lá, Gui. A grande mágica aqui da TC News, Léo, e a gente colocar um dia após o outro como o grande cheque da situação, acaba sendo que ontem essa notícia tirou o risco fiscal, bom para o Brasil, vida que segue. Como vai sair, a gente acredita fortemente que vai ser exatamente do formato que entrou, tá? Sem muitas grandes novidades. Qual que é o maior problema? Que isso vai ser realmente para o ano que vem, assunto que, se a gente estivermos aqui, estaremos conversando sobre. Será que vai funcionar? É igual a gente colocar, né, as brechas. Eu estou pautando aqui as brechas que o mercado e o brasileiro coloca dentro de uma movimentação como essa. Em algum determinado momento queriam taxar Bitcoin. Qual que é a situação aí? Ninguém vai querer se autorregular e colocar uma taxação de Bitcoin. O cara que é super rico, né, o cidadão que já está investindo no exterior, diversificando o seu patrimônio, ele vai se proteger mediante ao contexto regulatório de offshore e vai sair de um cenário de declaração convencional de imposto de renda para não ter a sua devida tributação. A maior problemática não é a conduta, né, o que está sendo exposto, e como é que vai executar. Então, dito isso, a gente vê que essa projeção 8, 20 e poucos bilhões de reais ali durante o contexto do período pode ser muito menor do que o esperado, visto que o grande investidor, o milionário brasileiro, ele vai para fora do país com um mecanismo mais inteligente na hora de apurar o imposto. É aí que mora o perigo e é aí que a gente pode ter no 26, 27, sei lá eu quando, uma consequência novamente onde o dólar vai subir, o DI vai subir, a bolsa vai cair e a problemática vai ser a tomada de decisão que nós estamos tendo agora em março de 2025. Por hora, é o remédio que a gente vai tomar, ele é menos amargo do que o imaginado, mas vamos ver se ele vai ter realmente o efeito esperado para que a gente não recaia nas mesmas situações que normalmente o Brasil recai em um prazo mais longo. Dando uma olhada no trabalho do Felipe Salto, que é lá da Warren e um dos maiores especialistas nesse tipo de questão, ele acha improvável uma evasão forte como essa que você coloca como um risco na mesa. Acha difícil driblar se o projeto de lei for aprovado exatamente honrando os mecanismos propostos pelo governo. O Cabral também vai trazer a opinião dele já, vou abrir a tabela com ele falando desse assunto e aí depois a gente vai para a super quarta. Mas assim, Gui, o que mais me surpreende na tua fala é você supor que o PL, da maneira como chegou, vai sair. Quando o presidente da Câmara dos Deputados já coloca na mesa que alterações serão feitas. Fora o fato de que deputados e senadores costumam exigir bastante do Palácio do Planalto para entregar o que o Planalto quer. Então, é isso que me chamou a atenção no teu olhar. Você está achando que as soluções sugeridas pelo Planalto vão ser as soluções honradas pelo Congresso Nacional em eventual aprovação desse PL, é isso mesmo? A barganha pelo poder vai existir, mas não que haja mudanças drásticas no que vai ser proposto. Senão tudo foi por água abaixo e a gente só está vivendo de novo, né? Aquele teatro que não faz muito sentido. Então demora-se a barganha pelo poder na negociação vai existir, mas sem grandes alterações. Eu acredito fortemente que teremos algo semelhante ou igual o que nós estamos computando, mas eu já não concordo
com um especialista, vamos assim, dizendo da Warren, colocando que é muito improvável a dibrada. O brasileiro é bom, Léo. O dibrada, ela é grande, então hoje nós já temos vários mecanismos aí para poder contextualizar esse investimento no exterior. Não vai ser diferente, principalmente quando tiver ainda mais afinco, né, ainda mais notório as super rendas. Foi um dos motivos da evasão de capital quando o dólar estava subindo acima dos R$6, a gente já começa a ter pessoas próximas fazendo essa evasão. Imagina só quando ficar algo regulado. Então, apertem os cintos, que não vai ser fácil como está sendo exposto, não. Gui, meu parceiro, seu destaque final no momento em que o dólar está avançando 0,16%, a maior novidade veio dele, o dólar voltou aos 5,70 em um momento agora. Curva de juros segue fechando timidamente e o Ibovespa futuro tá num 0-0 sonolento pra caramba. Você fala, maestro Gui, destaque final nesta super quarta. Então vamos para ela, Léo. Super quarta, uma bolsa que veio perdendo um pouquinho da força desde a data de ontem, mas não esboça um cenário de queda, muito provavelmente correção pelo tempo e não pelo preço. Então isso vai ser materializado na transmissão da data de amanhã. E o dólar deixa subir, Léo. Léo, por favor, nos leve esse dólar lá para os seus 5.730 para que a gente possa obter uma oportunidade significativa em meados do pós-almoço do dia de hoje. Dia importante, pessoal, mas não é um dia tão simplista também assim. Tomem cuidado com as entradas antecipadas que podem gerar um calorzinho, mas é um dia de produção e que amanhã estejamos aqui comemorando a super quarta e não de ressaca. Tamo junto! Valeu, Gui, tamo juntasso, um abraço em você. Coutinho, o dólar voltou a 5,70 agora há pouco, novidade gráfica? Nenhuma, Léo, figura gráfica horrorosa, olha só, o dólar praticamente volta, o dólar abriu nessa região, o dólar caiu, o dólar volta. Então, assim, graficamente falando, não temos nada. Se tivesse que falar algo, ok, me parece um envelope de alta, numa figura extremamente desfavorável, ou seja, um envelope de alta embaixo de 3 pivôs de baixa. Então, assim, de novo, eu ficaria ligado na TC News. Ok, 9h38, se liga, vamos bater de novo nessa tecla agora com a audiência da faixa das 9, prestem atenção. O Master enlouqueceu, amigo. Voltou a R$ 59,90, são 70% de desconto. Olha, 70% de desconto não é pouca coisa. E aqui, dando uma olhada no texto que me passaram, se você já é assinante Master, você tem um upgrade na taxa dos CDBs disponibilizados através do TC Investimentos. Ao invés de 120% do CDI, poderá render até 140%. 140% do CDI. Master voltando a essa promoção de 70% de desconto. Só vai até amanhã essa métrica. Por R$ 59,90 no mês, você já é Master, consegue a sala de trade sem delay, acesso à agência de notícias do TC, que é a Mover, e a chave para acessar o CDB de 140% do CDI. Você já pensou o dinheiro que você pode colocar no caixa com um pouquinho mais de tempo, sem mexer nele, rendendo com segurança e uma variação percentual muito acima da média do mercado, ainda pagando o Master num patamar muito baixo de preço e acessando várias das vantagens? Não dá para perder. Pega o QR Code que está de volta na tela, aproveita essa condição, passa rápido e a gente, ao longo da programação, vai voltar a enfatizar. Quero encontrar todos vocês no Master, fechado? São 9h39, Alexandre Cabral. E aí, meu amigo, bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, holding familiar, fundo de previdência e Uruguai. O governo não vai ter essa grana. Tá achando então que vai ter muita evasão em função do imposto de renda? Vai, já tá tendo. Eu admiro o Felipe Salto, ele com o Mansueto tem um dos principais livros sobre contabilidade, contabilidade não objetivo de razonete, contando história de contabilidade criativa do governo Dilma, é uma obra de arte. Pô, mas já tá sendo altos de debates nos grupos. Ou o governo muda a regra de holding familiar, aí, ok, ele vai mudar a regra. Ou o governo muda a regra de fundo exclusivo novamente, aí ok, ele consegue pegar. Ou o governo muda a regra de paraíso fiscal como o Uruguai. Se ele tiver que mudar tudo, ok. Se não, esquece. Olha aí o primeiro alerta que o professor Alexandre Cabral deixa na mesa, conversando e complementando o Guilherme Cunha conversando com ele, né? Porque ele colocou o mesmo risco aqui. Ele enxerga que a possibilidade de se driblar essa mordida
que o governo pretende colocar para desmorder boa parte da população, que é a imensa maioria, que ganha até 5 mil reais, ou mesmo atenuar a mordida para quem ganha entre 5 e 7 mil reais, enfim, entende o Cabral que a capacidade de drible deste movimento não é pequena. Fora o fato de que a gente não tem ideia de como o projeto de lei vai sair do Congresso, né, Cabral? Porque a solução que o governo colocou é uma, né? E tudo de forma legal, tá? Ninguém tá inventando roda aqui, dá de malandragem. Por isso que eu falei, o governo tem que mudar a regra de hold familiar, o governo tem que mudar a regra de fundo exclusivo, ou fundo restrito, que você põe em só famílias, e o governo tem que mudar a regra de paraíso fiscal. Se ele mudar, ok. Nada aqui está sendo feito de forma ilegal, baixo dos panos, de malandragem, nada. A regra A, B e C é assim, a gente se adapta via regra A, B e C. Então, o que poderia ser hold familiar? Imagina que Léo tem 2 apartamentos. Em vez de ele botar o apartamento no nome dele, ele abre uma hold e coloca dentro da hold. Então, quem vai ter essa receita é o CNPJ e não o CPF. E a regra ficou bem claro ontem, só para CPF e não para CNPJ. Já estou burlando 600 mil. Ah, mas e como o dinheiro cai para o Léo? Léo precisa de 50 mil para viver no mês? Pode ser que não, pode ser que ele precise de menos e o resto que vai comprar é a hold. A hold já tem um apartamento, então a hold vai pagar o condomínio. A hold vai pagar o IPTU, porque está tudo dentro da hold. Então o dinheiro que vinha para o Léo pagar o IPTU, para o Léo pagar o condomínio, não vem mais. Então esses 600 mil, 1 milhão vai diminuindo, porque eu vou precisar de menos receita, quem tem a hold. Então, assim, altos debates nos grupos que eu participo ontem em relação a como, de forma 100% legal, driblar essa nova medida. Em relação à medida, uma coisa que me chamou a atenção, por favor, Léo, me corrija, Coutinho, à vontade, Camila, que eu vi muito mais o Hugo falar dos 5 mil do que dos 600 mil. Porque 600 mil vai bater neles. Porque a maioria a maioria é exagero mesmo, mas a metade do Congresso tem mais de receita, mais de 600 mil por ano. Se não tiver o Congresso inteiro receita mais de 600 mil, considerando salário, auxílio paletó, todos esses auxílios da vida, eles devem ultrapassar 600 mil ano. Então vai bater em todos. Então aquele papo, né? Eu vou votar contra o mesmo? Não sei até quando a ética vai me permitir isso. Então eu reparei muito mais o Hugo falando de 5 mil do que dos 600. E do Alcolumbre eu não achei muita coisa, quer dizer, não achei nada, tá? Ô Cabral, eu não acho que tá errada a tua avaliação, ao contrário, eu entendo que ela tá correta. O próprio Hugo Mota, ele acena para essa questão da isenção dos 5 mil, diz que vai olhar com muita sensibilidade, porém já sugere que haveria alterações e essas alterações devem remontar, por exemplo, a esta camada que você colocou. Quer dizer, será que a Câmara vai endossar esse tipo de taxação que, em tese, atinge inclusive os integrantes da casa e outros? Então, acho bastante possível, para não dizer provável, que a Câmara sugira alguma outra solução. Nem que seja sobre o teto, a partir de 1,5 milhão, a partir de 1 milhão. Por exemplo. Agora, quando você fala das holdings, esse é um belo ponto, viu, Cabral? Eu vi também. Subir a base, não é? O piso você está falando, né? Não é o teto, o piso. O piso, perdão, não, o piso. Em vez de ser 600 mil, virar 1 milhão, 1,5 milhão, sei lá. O que eu ia colocar é o seguinte, Cabral, veja, hoje muita gente, por uma estratégia tributária, pega patrimônio e coloca numa holding, como você colocou, para não estar associado ao seu CPF aquele determinado patrimônio. Você está dizendo que, para evitar a evasão ou drible, o governo teria que mexer justamente nesta regra, a fim de tributar também as holdings. Assim você fecharia um dos escapes, um dos dribles. Não sei como é que seria essa mudança prática, mas ele falou, estão batendo na tecla o tempo inteiro. É soma zero. Então significa que 141 mil vai pagar 14 milhões, 10 milhões, eu não lembro agora de quanto são com 5 mil. É soma zero, soma zero. Se eu conseguir ele driblar via holding de forma legal, não vai ser soma zero, vai criar déficit. Criando déficit, vai ter pressão em curva de juros, dólar e etc. Então você já tem problema. O outro problema é que nós podemos ter... Aí o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que mudar holding. Mudar holding, e aí? É simples mudar? É só mudar? Efeito retroativo para frente? Se mudar holding, como é que fica fundo restrito a famílias? Como é que fica paraíso fiscal?
Porque dependendo do valor é mais fácil você basear no Uruguai. Então, eu acho que ele tem que mudar muita coisa para poder conseguir alcançar o objetivo, entendeu? 9h46, começando a tabela aqui junto ao Alexandre Cabral para falar desse projeto da isenção do imposto de renda. Do ponto de vista da justiça social, justiça tributária, te agrada o projeto? Você entende que é um movimento acertado? Dos 5 mil, sim. Dos 600 mil, eu tenho algumas dúvidas. Por exemplo, imagina que Léo lá está com seus 600 mil ano. Mas ele pagou 27,5 já na TC. Ele vai pagar mais 10? É 37,5 que ele pode pagar sobre renda? É isso que pode acontecer com o Léo em relação à parte do salário? Ou tem algum desconto? Eu tenho algumas dúvidas de, na prática, como isso pode acontecer. Dos 5 mil, eu apoio. Só que isso, para mim, tinha que ser gradual. Tipo, 2 salários mínimos esse ano, aí 2,5. Só que a popularidade está baixa, ele quer dar-lhe uma facada de uma vez só. Mas, para mim, teria que ser gradual. Apesar que o melhor imposto que existe para mim no mundo é imposto de renda. Porque imposto de renda põe a tua renda. Eu vou isentar o pãozinho do imposto. Isenta quem ganha um salário mínimo, como quem tem Jorge Paulo Lema, que tem 20 bi de patrimônio. Ele tem a mesma isenção de valores quando compra um pãozinho. Então, o melhor imposto do planeta que existe é sobre a renda. O do consumo deveria ser o mínimo possível da renda o máximo. Só que no Brasil é da renda o máximo e do consumo máximo, né? Eu tô voltando aqui exatamente naquele trecho que eu mostrava há pouco para conversar com o Gui, ó. O imposto mínimo entre 2,5% e 10% que será cobrado daqueles que acumulam rendimentos a partir de 600 mil reais por ano, que é onde você coloca a tua dúvida, né, professor, quanto à viabilidade. Vai resultar numa arrecadação de 34,14 bi em 26 e 39,18 bi em 27. E aí argumenta o Barreirinhas da Receita que o excedente ele entraria exatamente naquela cota de devolução no ano seguinte, né, para restituir o imposto de parte desses contribuintes, já que o tributo sobre dividendos vai ser retido na fonte e o que for cobrado a mais será devolvido no ano seguinte. Agora, Cabral, tem algumas pessoas no chat falando, tem muito investidor que deve sair do Brasil, e aí vai com o seu complemento, que deve sair do Brasil, gente que deve evitar o Brasil em termos de negócio. Você vê essa possibilidade também? Não, porque ele não está mudando nada de gringo, né? Se for em relação a gringo, não. Se você falar que é local saindo, tudo bem. Em relação a gringo, eles falaram várias vezes que não está mudando nada. Se tiver algum detalhe a mais, eles vão comunicar. Então, gringo vir para o Brasil, eu acho que não mudaria em relação a essa nova regra, porque eles se comprometeram em não afetar gringo. Comprometer em vida real é outro planeta, né? Mas foi o que ele falou na coletiva ontem. O que pode acontecer é sim brasileiro saindo, mas não esqueça, quem investe num crescimento de um país sempre é o CNPJ. Então, se o CNPJ lá investir para comprar terrenos, empresas e etc., eu não vejo saída do Brasil. Eu vejo a saída do CPF. O CPF eu acho que tem uma chance de ter uma saída aí de um grupo não desprezível de pessoas, tá? É que aí o que ocorre é o seguinte, né? Quando você pega aqui, ó, para arcar, essa é uma matéria que eu também tinha colocado mais cedo aqui no ar. Para arcar com a perda de arrecadação prevista, o governo anunciou uma série de medidas. Entre elas, a criação de um imposto mínimo de até 10% para quem ganha mais de 50 mil reais por mês, o que equivale a 600 mil por ano, exatamente o parágrafo que eu estava mostrando de uma outra matéria anterior. E a ideia do governo é que o imposto mínimo seja aplicado de forma progressiva até chegar a 10%. Agora, outra medida de compensação anunciada é a tributação na fonte sobre dividendos pagos a pessoas físicas no Brasil, que ultrapassem 50 mil reais por mês. Empresas, no entanto, não serão afetadas por essa regra. Toca na questão dos dividendos. E aí que entra a dúvida de boa parte do chat, Cabral. Então eu vou reformular. Uma vez que no Brasil você tem ações que pagam dividendos, ainda que não seja uma tributação, uma mordida em cima desses dividendos das ações especificamente, você não acha que pode ter um certo pé atrás em relação a empresas pagadoras de dividendos? Uma caixa não pode nem criar ruído com outra? Pode. Peraí que eu recebi ontem coisas que vão fazer parte do projeto. Espera aí, sua ligação é muito importante para nós. Não esqueça. Continue na linha. Aqui, passei reto. Não passei reto, não. Cadê a tabela? Coutinho, como é que tá o dólar?
Ó, antes do Coutinho, deixa eu trazer o complemento aqui, ó. Para remessas de dividendos enviadas ao exterior, a taxação será aplicada na fonte independentemente do valor recebido, isto é, os dividendos que são mandados para o internacional. A medida pode impactar diretamente multinacionais com operações no Brasil, especialmente aquelas que repassam lucros para suas matrizes no exterior. A gente está falando de basicamente duas grandes medidas. Agora eu estou explorando a segunda, que é a que motivou boa parte das perguntas aqui no chat. E o dólar, Coutinho? Vai lá, manda bala. Bora, lindão. Professor, R$5,695, lateralizado, perto da sua máxima, uma resistência no 698, por enquanto no 0 a 0, lindão. Vamos lá, lindão Cabral, para arrematar e a gente partir para a super quarta. Ó, então aqui, ó, pelo que está sendo interpretado, porque interpretação por enquanto pura, né? Essa não entrará nesse kit. LCA, LCI, Ligue, Debênture, Infraestrutura, FIF, Agro, CRA e CRI. Então, teoricamente, pelo material que eu recebi, ações entraria. Ações, portanto, pode entrar ou... você coloca entraria, né? Você usa um futuro do pretérito. Mas você tá vendo... porque você não sabe se vai entrar, se não vai, o que vai sair dali, né? Você tá vendo que é complexo da gente precificar efetivamente. Mas o mercado recebeu bem, entendeu? Que não houve nenhuma pegadinha ou nenhuma novidade em relação ao que já se comentava, Tava certo, circulando, sim. Porque o famoso já estava no preço, né? Sim. Se não tem novidade, já está no preço. Sim. Um outro detalhe que você já deve ter falado com o público, que eu estava conversando com um amigo meu hoje de manhã, que eu não sabia disso. Ele é funcionário da Prefeitura do Rio de Janeiro. O imposto de renda dele vai para a Prefeitura. Aí quem ganha 4.500... a prefeitura vai diminuir a arrecadação e ela vai ser compensada como? Boa pergunta. Entendeu? Então imagina que a sua namorada, a sua esposa é funcionária do governo do estado. Ela ganha 4.800, ela paga IR. Esse IR vai integralmente para o governo do estado, não vai nada para a Receita Federal. Aí se ela vai para a tabela de 5.000, ela não paga IR a partir de janeiro do ano que vem. Então quer dizer que o estado vai perder receita. Eu não sabia disso. Para mim, todo imposto de renda era federação. Não, o imposto de renda de um funcionário público da sua região, que presta serviço para a sua região, que não está emprestado, vai para a sua região, ou para o município ou para o estado. Não sabia disso, não. Outra camada para a gente pensar esse tipo de imposto. Aí vai ter, imagina, lobby de município e estado, uma federação grande tipo Rio, São Paulo e Minas, que deve ter funcionário público pra caramba. Imagina, perder uma receita animal a partir de janeiro, compensado como? 9h53. Cabral, você viu que a gente aprofundou esse mar de complexidade para buscar o empate nessa renúncia tributária que a isenção para quem ganha até R$5.000 vai implicar. Você trouxe vários pontos, algumas variáveis para a gente colocar no radar. Vai ser preciso, com uma lupa, monitorar esse debate junto ao Congresso. Sabemos como o PL chegou, não sabemos como de lá sairá. Agora o tom é de super quarta. Eu vou fazer uma atualização rápida com o Coutinho e aí eu volto contigo pra gente falar de Estados Unidos e Brasil. É super quarta, amigos. Vamos lá, Coutinho. O dólar tá avançando 0,12%, R$5,696 é o que a gente tem agora. Indifut subindo 0,08%, 132.920 pontos. Continuo entendendo, Coutinho, que não há grandes novidades em relação a Indifut e Dolfut. É um certo marasmo, né? Certíssimo, Léo. Olha só, a abertura tá aqui e esse aqui é o ponto atual do dólar. Então a gente praticamente no dólar, R$5,695 no 0 a 0. Eu inclusive tinha inferido uma alta, ela foi bem curtinha e já volta pro marasmo, então 0 de dólar por enquanto. Índice do seu lado esquerdo, a abertura foi aqui embaixo, a casa de 1,32,530, cota 1,32,905, ou seja, passou aí uma hora de mercado. O índice oscilou 400 pontos para cima na sua totalidade e agora também 0 a 0. Se você tirar um pouquinho de escala do gráfico, a gente está dentro de um canal. Temos 9h55, Alexandre Cabral, a super quarta vem aí. Comecemos pela ordem, a gente parte para a decisão americana primeiro. A gente vai ter a manutenção das Fed Funds entre 4,25 e 4,5, mas certamente o que está em jogo é o dot plot e o discurso do Powell. O que você está esperando? Então vamos lá, a manutenção, isso é esperado, o último dot plot foi de dezembro, dos 19 pessoas que dão opinião, 10 acreditavam, né, que os juros terminaria 3,75 com 4 final desse ano,
Então significaria uma queda de meio durante o ano de 2025. Em setembro do ano passado, nós tínhamos uma divisão entre 3 e 3,25, 3,25, 3,5. Então de setembro para dezembro já piorou a expectativa. Vamos ver agora de dezembro para março se melhora ou se piora a expectativa dos 19 votantes. Não votantes na decisão do FONC, mas votantes na estatística que o Fed divulga. Tem 6 pessoas, eu acho, eu não lembro se são 6 ou 5, que eles votam somente na estatística e não votam na decisão, que eles chamam de membros rotativos. A cada um ano muda um grupo de pessoas. Então, esse dot plot é interessante para ver o que é a tendência do ano em relação à expectativa, se vai continuar a grande maioria acreditando em queda de meio, como acreditava em dezembro, se vai para 0,75, se vai para 0,25 ou se vai poluir a estatística, né? Vai ter um grupo 25, um grupo meio, um grupo 0,75 e dificuldade de tentar entender qual seria a tendência predominante dentro do FONC. Então é interessante para ver isso. Em relação ao Powell, eu acho que ele pode falar, vão perguntar muito do Trump para ele, e eu acho que a resposta vai ser, vou esperar acontecer para decidir. Por isso que eu não acredito em queda em junho. Porque o esperar acontecer é ainda 2 de abril. Já tem coisa que está em vigor desde semana passada. Mas a grande pasada é 2 de abril. Ali o negócio fica teoricamente mais sério. Esse 2 de abril, até você medir consequência, tudo para mim não deve dar tempo para junho. A não ser que a guerra literalmente acabe lá fora, entre todo mundo numa paz absurda e o petróleo despenque e a gasolina ajude a segurar a inflação americana. Aí, segurando a inflação, a piora do PIB que a gente teve ontem, de expectativa de piora do PIB dos Estados Unidos, isso poderia cair em junho. Então, eu acho que ele vai ficar o famoso data dependente, onde ele vai falar muito, olha, vamos esperar medidas concretas acontecerem dia 2 de abril para a gente medir as suas reações, para das reações a gente tomar decisão. Não esqueça que a economia ainda está crescendo bem, o desemprego está trabalhando na casa de 4 com 4,3, dependendo da estatística, nós ainda tivemos bastante contratações, então a gente tem a possibilidade de esperar um pouco mais para tomar decisões. E vai soltar a famosa frase, se piorar, o Fed tem armas para utilizar, ou algo assim, para utilizar para voltar a controlar a inflação. Portanto, foco do Cabral está reforçando a premissa editorial da nossa cobertura. O dot plot em si, o discurso do Fed também em si. Em meio a tanta desancoragem e incerteza, como é o momento, total, né? Aliás, o Fed ele não pode embarcar nessa de tentar adivinhar. Aliás, o mais conservador do mundo é sempre autarquia e Banco Central na hora de cuidar de política monetária. Você não pode entrar em vai e vem, montanha-russa, na hora de conduzir esse tipo de política. Então, a gente espera ver um Fed bem conservador, bem muro, em cima dessas variáveis que o Cabral organizou aqui, de onde podem vir as notícias. Cabral, Brasil, zil. Vamos falar do nosso Banco Central, que deve manter a projeção, o guidance de dezembro do ano passado, levando a Selic para 14,25%. Mas agora eu queria te ouvir. Você já está levantando a placa de para nos 14,25? Hoje é a última alta da Selic? Não. Como eu acho que ele não contrata, mas eu acho que ele não para. Então vamos lá, vamos botar meus argumentos. Primeiro argumento, eu vou lá no Focus. Fiz até uma tabelinha aqui, como eu estou com o Note, para compartilhar na minha cabeça trava. Então eu vou cantar os números. Se nós pegarmos a última reunião que teve 29 e 30 de janeiro, se eu não me engano, a expectativa da inflação para 25, da reunião de dezembro para janeiro, tinha piorado 0,91, justificando os aumentos de 1%. De janeiro para cá, piorou 0,16. Então, na última reunião do Banco Central, quando eu olhava para a inflação de 25, ele via 5,5. Na reunião de hoje, quando ele vai lá no mesmo relatório Focus, ele vai ver 5,66. Então, você teve uma piorada de 0,16 na inflação desse ano, 0,26 na inflação do ano que vem e 0,10 na inflação de 2017. O que eu quero falar melhorou o nível de variação entre reuniões, mas todos os 3 números pioraram
em relação à última reunião. Aí você vai para um outro dado, que eles chamam de horizonte relevante, que atualmente está o terceiro trimestre de 26. Da última reunião para cá, deu uma leve piorada, de 4,43 acumulado de 12 meses para 4,51. Mas esse número de 4,51 ele está lateralizado desde o Focus do dia 14 de fevereiro. Então, quer dizer, você teve uma leve piora em relação à reunião de janeiro e uma lateralização. Nenhum número teve melhora. Então, não teve melhora para 25, 26 e 27 cheio e não teve melhora para horizonte relevante. Que você pode dizer que nas últimas semanas esse número lateralizou, mas não melhorou. Como não melhorou, não está convergindo. Como não está convergindo, eu ainda acredito numa alta na próxima reunião, que eu estou com maio na cabeça, mas eu posso estar viajando por completo nesse maio. Eu posso estar, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar minha cola. Quando é a próxima reunião, meu Deus? Maio. Cadê? É maio. Maio mesmo? Então É. tá, 6 e 7 de maio. Então eu acho que sobe hoje, ele não contrata nada, ele vai ficar data dependente, ele vai morder e assoprar. Eu acho que ele morde dizendo que a inflação piorou em dados de expectativa do Focus, e ele assopra dizendo que o real valorizou e que os últimos números vindo do IBGE de serviços, indústria e varejo pioraram. Então isso quer dizer que o juros já está batendo na economia. Mas eu acho que ele ainda dá um restinho de 0,25, que eu não acredito que entre hoje e a próxima reunião a gente tenha uma mega melhora na convergência futura, uma mega melhora em relação a rumo a 3%. Então eu acho que ele ainda dá mais 0,25, 2,25 ou 1,5 e fica reta até o final do ano, provavelmente, né? Vamos depender de dados no decorrer do ano. Então, para mim vai estar, primeiro parágrafo, ele fala de muita incerteza do governo vindo lá de fora, coisas boas de provavelmente fim da guerra, então o que ele fala no primeiro. No segundo, no terceiro, ele fala que o Focus piorou em relação à última reunião, os dados de inflação pioraram. No quarto, ele fala que o desemprego lateralizou, ele melhorou, piorou, mas ele lateralizou em relação à última, mas os dados de atividade pioraram. Então significa que a política monetária já pode estar começando a fazer efeito. E no meio, o Cali, ele diz para mim, um morde e assopra e vira unânime sem guidance. 10:03. Tá aí o Cabral. Fora o fato, a gente nunca pode apequenar isso, como o mercado já chegou a pautar e precificar em determinados momentos do ano passado, como é que seria o Banco Central do Lula e não mais o Banco Central do Bolsonaro, ou seja, um Banco Central em que o colegiado tem a maior parte dos seus integrantes tendo sido indicado por Lula e não pelo presidente anterior, etc e tal. Na primeira decisão, que vai ser de Galípolo mesmo e do colegiado puramente, que é maio, o sinal que poderia parte do mercado interpretar se ele simplesmente parasse. Quer dizer, na hora em que a caneta chegou na mão dele para ele protagonizar a subida de juros, dado que as outras duas, já na gestão dele, correspondem ao guidance deixado pela gestão Campos Neto, ele vai lá e não precisa mais subir. Então, claro que só a desaceleração, as evidências, os fundamentos macroeconômicos é que poderiam dissipar uma interpretação política desta decisão. Mas eu acho importante, como âncora, mencionar isso, porque o mercado chegou a problematizar muito em 2024, isso chegou a fazer preço, não é, Cabral? Então também não descarto que poderia haver uma brecha para a leitura política, né? Para ter ideia, lembra de um dia, eu participei até aqui nesse dia, que o Galípolo de manhã, em algum evento, deu uma mensagem do tipo, o juros sobe, continua subindo, e à tarde ele se desmentiu e piorou a situação? Sim, lembro, que ali claro. Começou o discurso, pô, Galípolo tá mais radical até do que Roberto Campos Neto. Então, até ali, eu acho que aquele dia foi ele tentar se provar para o mercado que ele era tão radical ou mais do que Roberto Campos. Devido àquele 5-4 lá de agosto, se eu não me engano, posso estar errando completamente data, que o voto de Minerva foi do Roberto Campos a favor do 5. E Galípolo com a letra com mais 3, num 4 lá do 0,25 com meio. Eu não lembro direito de dados agora. Ali ficou uma dúvida por ele durante semanas e semanas, que ele começou para mim a tirar no dia desse discurso que ele radicalizou. Radicalizou até mais do que Roberto Campos. O que pode estar assustando o mercado, que eu gostaria muito, isso aqui só entre nós, ó. Teve um evento da FGV essa semana que Galípolo estava junto com o Bresser.
eu queria muito ter escutado essa conversa. Queria muito, para ver o que Bresser falou para Galípolo. Tá ficando maluco? Tá subindo juros, ô louco? Eu queria muito ter escutado essa fofoca. Eu queria muito ser o garçom na hora que tava oferecendo a comida para eles, para escutar o que Bresser deu esporro no Galípolo. Mas eu acho que o esporro vai ficar em vão. Ele vira austero, sobe não se compromete com a próxima e sobe mais uma de meio ou 2,25. 10:06. Alexandre Cabral, aquele abraço e até amanhã. E peraí, oi. Não chora não, filha, não chora, para de chorar, eu vou sair do ar e falo contigo. Por que chorar? Já falo. Não é um chefe de covardia. Não, minhas filhas estão chorando porque não ganham um título desde domingo. Aí elas estão tristes desde domingo que elas não ganham o título. Eu vou te falar, Cabral. Tá complicado aqui, eu vou conversar com elas. Obrigado aí, deixei lá falar com elas sobre que na vida, né, assim, é só ganhar título toda semana. Eu vou te falar, na minha infância e adolescência, o São Paulino era insuportável, o São Paulo ganhava tudo e tal. Depois o palmeirense, né, começou a emendar nessa gestão aí mais profissional pelo qual o time passou. Agora, flamenguista, eu não sabia que era mala desse jeito, viu? Um abraço, Cabral, até amanhã. Ganhamos Libertadores Sub-20 em cima do time do Palmeiras, ganhamos estadual. Vai nele, Leozinho, isso aí, vai pra cima, vai pra cima. Não sei. Tanto é que teve reunião do Comembol ontem tentando tirar o Flamengo dos campeonatos, né? Tchau, Cabral. Então, valeu, obrigado, até 5h30 com medida. Valeu, Cabral. Que mala. Olha aí a figurinha. Último detalhe, Flamengo foi o único time brasileiro que em 2025 ganhou um estadual e nunca jogou a segunda divisão. Nunca, um mala. Tem um dia na vida, jamais. É um mala. Ó, a Fiboninha, tá vendo? Ó, você que não se cuida, a Fiboninha fala, criança não tem filtro. É flamenguista nem São Paulina. Porque ela já jogou a segunda divisão. Qualquer hora eu pergunto pra ela. Tchau, Cabral, um abraço, 10 horas com 7 minutos. O Mercado à Vista já é realidade para mais de 2.300 pessoas. Para quase 1.300 likes. A Super Quarta, com o tempero que só uma Super Quarta tem, convida você a mergulhar no nosso conteúdo, deixar o seu like e partir pro Minuto a Minuto do Mercado. Olha, 10:08, o Gabriel Junqueira é o nosso comentarista no Mercado à Vista, soma forças com o Coutinho. No momento em que falamos, o Ibov renova a máxima intradiária, 0,17%. Nós temos 131.692 pontos. O dólar está subindo 0,15%, cotado a R$ 5,697. E a curva de juros praticamente estável, tem 1 ponto base a mais nos prêmios. Coutinho, o Ibov tá tirando a manguinha de fora? Como é que é o gráfico do Ibov à vista? Vamos lá, Léo. Coloquei aqui lateralizado Ibov e índice. Aí o pessoal pega e faz aí uma analogia entre os dois, no caso, dois instrumentos, entre um instrumento e um índice. O Ibov, 131, 690. O Ibov tá tangenciando uma resistência, o índice tá um pouquinho adiantado, o índice já passou. O Ibov tem essa resistência a 131 próximo de... Deixa eu ver se eu consigo enxergar. Não, ele não vai deixar. Deixou. 131, 764. O Ibov, 627. Ou seja, praticamente 140 pontos de chegar. Já tocou no dia de ontem. Hoje dá uma estabilizada. Vamos ver como se comporta. Aqui, no caso do Ibov, deixa eu estender mais 10 segundos. Olha o que eu falei no início do programa. Lembra? Sobe menos, desacelera. No Ibov, isso é mais visual. Então, olha só, sobe menos, desacelerou embaixo da resistência e agora a gente tem que ver o que acontece. Comprados em instrumentos beta positivo que acompanham a movimentação do Ibov, fiquem atentos. Obrigado, Coutinho. 10 horas com 9 minutos. Gabriel Junqueira, o seu destaque inicial nesta Super Quarta. Bem-vindo e bom dia. Muito bom dia, Léo, bom dia, Coutinho, bom dia, Camila e bom dia, pessoal, né? Acho que o destaque ele passa pela performance incrível que JBS teve no pregão de ontem, Léo. A gente já estava falando aqui no Manhã TC News, ela subindo 10%, subiu 20% quase, né? Terminou com 18% de alta, uma performance
inacreditável. Muita gente ali não acreditou também, né, que a empresa fosse continuar com um movimento forte. Acho que eu mesmo, quando vi ela subindo 10% no leilão de abertura, falei, vai cair um pouquinho ali, que vai dar aquele ponto de entrada, mas não deu, subiu reto, e eu vejo que a empresa tem tudo aí para continuar fechando esse gap, né? Então, quando a gente olha para o que aconteceu com o JBS, né, ela fecha um pouco o gap de valuation em relação a Tyson Foods, né? Então, a JBS sempre negociou ali a 4 vezes EV/EBITDA e a Tyson Foods negociando ali a 8, 9 vezes. Com as duas listadas na mesma bolsa, a gente deve ver as empresas negociando a múltiplos muito próximos. Óbvio que a JBS pode ter um pouquinho mais de desconto, porém 50% de desconto já é demais, ainda mais para uma empresa que está num momento operacional muito bom quando a gente fala do mercado de frango, Léo. Vamos lá com o JBS, no gráfico de Marcelo Coutinho. Aliás, o Gabriel de saída ontem já trouxe pra gente a alta que estava rolando ainda na variação teórica. É como o Gabriel ressaltou aqui, né? Quando a gente narrou a primeira vez, era 9% de alta para a JBS. Terminou com mais de 17% de ganho. Bom, Coutinho, uma baita de uma estilingada, bagunço gráfico e é uma linda notícia para quem está comprado. Fato, Léo, olha só, não tenho figura gráfica, tem um longo canal que inclusive fica melhor visto no semanal. A figura ou a análise aqui agora é a seguinte: o ativo sobe sem figura gráfica, então usamos harmônico, subiu, corrigiu, subiu. Então, cota 3886, objetivo 4062. No semanal ele fica mais sucinta a análise, o diário não faz grande diferença, ela coloca esse gap no meio do caminho, mas de novo, como eu não tenho figura no sentido ascendente, eu pego e faço simplesmente a movimentação harmônica. Quem está comprado, está bem comprado. O ativo tem na sua volatilidade 0,70, teu stop loss 0,90. Agora seria algo em 3,883, stop loss na casa de R$38. Papaizinho, Oi, meu amor. ele é tão lindo. Quem é lindo, meu amor? O Gabriel Junqueira. Gabriel Junqueira, gostou dele? Ele tem namorada? Se ele tem namorada, tem que perguntar pra ele, Junqueira, você tem namorada? Eu acho o Junqueira meio velho. Pera, não responde não, meu querido. Ele é tímido. Eu acho ele meio velho pra você, não é não, Fiboninha? Olha, Não, o Gabriel costuma dizer que sim, né, Coutinho? É, porque eu tenho medo, sabe qual que é meu medo? É de você responder que tem namorada e aí o assunto evoluir e o Léo Pinheiro dar uma escalada no assunto, entendeu? Eu peguei e dei uma segurada, entendeu? Eu peguei e dei uma segurada, porque a gente nunca sabe, né? Não chora não, meu amor. O Junqueira vai vir aqui um dia na TC News e a gente pega e vai conhecer ele pessoalmente. Ô Junqueira, a Fimoninha deixou a pergunta no ar. Você já acaba com o sonho dela agora? Ah, Léo, acho que, né, eu tô comprometido com a JBS, né? A JBS, a Três Tentos, são as minhas eternas namoradas. Olha aí, tá vendo, Fiboninha? Então continue crescendo. Daqui a 18 anos você manda um zap chance pro nosso Gabriel Junqueira. 10 horas com 13 minutos. Gabriel, você separou hoje Blau 3, Viva 3, Engie 11, Eco Rodovias e Fras 3. Também dados do IBGE sobre o mercado de frango no geral. E sobre a repercussão do pregão de JBS, você já trouxe, foi logo o seu destaque inicial. Antes, no entanto, de você mergulhar nisso, eu tenho aquela pergunta protocolar que uma super quarta exige. Nós teremos decisão de juros nos Estados Unidos, depois no Brasil. Qual o pano de fundo com o qual você está trabalhando para hoje? E depois a gente vai para os seus destaques. Bom, Léo, hoje eu não queria ser banqueiro central, né? A gente está falando de um dia bastante complicado, né? Acho que as decisões em si, né, estão mais ou menos tomadas, né? Aqui no Brasil vai subir 1%, isso já vem ali do guidance anterior. Imagino eu que o Galípolo não deve dar guidance, então acho que ele deve subir e vai esperar um pouquinho ali, vai ver o que está acontecendo. Eu até estava acompanhando o professor Cabral, né, que ele acredita que devem haver outras altas. Eu não acredito, eu acho que o Galípolo vai parar de subir os juros. Acho que a economia no Brasil já está mostrando desaceleração, apesar da nossa inflação estar começando a acelerar, a gente já começa a ver que essa inflação ela também tem outros pontos, e a questão da
política do Galípolo, né, em relação ao governo, tudo mais. Então, eu acredito que o Galípolo não deve mais subir juros. Acho que ele vai subir 1% hoje, como já está dado, já foi contratado, não vai dar guidance e não vai subir mais nas próximas reuniões. Essa é a minha opinião. Agora, sobre os Estados Unidos, imagino que eles devem parar, então devem manter os juros, deve estar ali mantido, e vamos aguardar os dados para ver o que vai acontecer com essas questões de tarifas, como é que vai ser, como é que não vai ser, e não descarto que eles subam juros nas próximas reuniões. Mas para essa reunião, eu imagino que os Estados Unidos devem manter os juros inalterados ali, o FONC, e o que torna cada vez mais importante o comunicado e a reunião, e a conferência do Jerome Powell depois da sua decisão, né? Então, vai ser muito importante entender como que o Jerome Powell vai pontuar. A gente sabe que as palavras dele fazem muito preço e nesse dia de hoje vão fazer mais preço ainda, dado uma decisão que parece já mais ou menos tomada, só que um horizonte para as próximas reuniões muito nebuloso, Léo. 10:16. Quem conhece TC Seguros, uma nova frente de atuação do ecossistema do TC que oferece o produto consórcio com muito mais transparência e adequação para o seu perfil de investimento ou para o seu perfil de construção patrimonial. Olha só o recado que o nosso Simões vai trazer para complementar exatamente o raciocínio com o adendo, o cuidado e a ressalva. Dependendo do seu perfil, dependendo do seu momento e dependendo da sua condição, o consórcio pode ser um fiel aliado. O QR Code já está na tela para você curtir esse recado que vai ser reforçado por ele. Olha só. Vamos ser sinceros um com o outro? Quando você vê a palavra consórcio, isso te soa bem ou não? Provavelmente não. Muito por conta das experiências passadas e pelo modelo que até então era comercializado pelos bancos. Aqui é diferente. Aqui trazemos o consórcio 2.0. É uma nova forma de interagir com o consórcio e fazer estratégias eficientes de curto, médio e longo prazo. É a forma talvez mais eficaz de levantar capitais de maneira mais barata, até mesmo fazer capital de giro, aquisição de bens, veículos, troca de frota e muito mais. Essas e outras estratégias a gente pode te apresentar e trazer para você soluções interessantes. Você pode escanear o QR Code ou clicar no link da descrição. Fernando Brito vai estar com o Vinícius Custódio no dia 15 de abril, numa edição especial do Olá Investidor para tirar todas as suas dúvidas. E você já pode se adiantar através do QR Code para simular a jornada, entender as taxas e as condições que o produto TC Consórcios tem dentro do guarda-chuva TC Seguros. Não fique de fora, QR Code na tela mais uma vez. Bom, temos 10:17. Notícia que, salvo engano, tem a ver com geopolítica. Camila Nascimento. Exatamente, Léo. A Casa Branca confirmou que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o presidente americano, Donald Trump, vão ter uma ligação meio-dia e também tiveram falas de Steve Witkoff, enviado da Casa Branca, sobre o cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. Ele disse que uma resolução total do conflito é algo complicado, mas que isso pode acontecer nas próximas semanas. E que também vai ocorrer na próxima segunda e terça-feira reuniões na Arábia Saudita. Ele destacou que a Rússia e os Estados Unidos têm uma relação crítica e que a ligação de ontem entre os dois presidentes de mais de 1 hora não foi discutido com Vladimir Putin sanções, Léo. Temos 10:18. Vamos organizar aqui a agenda, pedir para o Léo um apoio para a gente reapresentar os destaques de hoje. Reparem que na faixa das 9 estava prevista a participação do Haddad na premiação da Olimpíada do Tesouro Direto. E o Haddad não só está no evento, como chegou a trazer algumas palavras, mas nenhuma delas chegou a repercutir, porque são falas muito mais restritas ao contexto da competição, a Olimpíada do Tesouro Direto propriamente dita, e não tão direcionadas ao ambiente macroeconômico e afins, tá? Então só por protocolo, já que está no nosso radar. A Camila já trouxe o boletim macrofiscal, está atenta em relação ao boletim Prisma Fiscal. E daqui para frente, segunda coluna é o nosso foco. 12h15, Lula participando da inauguração da barragem em... Alô, Camila Nascimento... Tá difícil ler ali, bicho. Olha, essa coluna da direita ali na ponta alta, ela me quebra, cara, me ajuda. Vamos lá, então. Deixa eu pegar aqui também, porque a miopia não deixa, mas olha só. Dando zoom, a barragem de Oiticica, em Jucurutu, no Rio Grande do Norte. Pronto. Oiticica, lá em Jucurutu. Alô, Rio Grande do Norte. Um beijo para toda a nossa audiência lá no Rio Grande do Norte.
2h30 o fluxo cambial estrangeiro, às 3 a decisão de juros e o dot plot lá nos Estados Unidos, 3h30 a coletiva do Jerome Powell, 4 da tarde o PIB e a balança comercial argentinos. Importante ver números vistosos, porque o Brasil tende a surfar essa onda, se assim vierem. Às 18h30 a decisão de juros no Brasil e às 10h15 a decisão de juros pela China. 10 horas com 20 minutos, Guto Cerávulo, Central TC Investimentos. Vamos à oportunidade que você separa no momento em que o Ibov renova a máxima 0,20%, 131.739 pontos. Alô, Guto, é você. Muito bom dia a todos, vamos lá. Oportunidade de hoje é fazer seguro, só que seguro de ações. Vamos lá, o que eu separei para vocês? Itaú ontem rompe, né, faz máxima histórica. E olha só, deixou um candle bem feio, tá? Esse candle, quando você rompe uma máxima e fecha no mesmo preço de abertura, né? Isso aqui é um doji, total indefinição. E detalhe, a sombra superior é muito maior. Então é o seguinte, turma, rompeu o topo histórico, andou um rally, ó, alto, né? Está falando aí de 10% em 4 pregões. Então é hora de tomar seguro para Itaú e se proteger de uma eventual volta do ativo. Vamos lá. Estou falando para vocês agora o seguinte. Itaú está cotando aqui 32,45. Eu vou comprar um seguro, né? Eu vou comprar uma put, opção de venda. Tá? Para quem não sabe o que é isso, quando você compra, você tem o direito de vender. A que preço? 32,32. Tá? Então estou falando da Itube Pato 379. Eu estou pegando o meio do spread a 0,53. Você tem uma perda máxima, tá? Você está abrindo mão, você está pagando 1,97 por esse seguro para 21 dias. Então, turma, o que, que acontece? Se o papel despenca, cai 40%, não tem problema, tá? Você tem o direito de vender a 32,32 e tem uma perda máxima aqui agora a 1,99, tá? Então, rompeu o topo histórico, turma. Proteção, vamos para cima que faca na caveira sempre entra no mercado protegido. Vamos embora. Pensamento do dia. Vamos lá, turma. Eu vou dar o papo e o papo é reto. Não seja um vacilão. Que isso, mais direto impossível. Se o Jerome Powell fizer isso hoje à tarde, é barata voa. Quebra o mercado. Quebra o mercado. Quebra o mercado. Guto, programa de família, aquele tom de sempre, né? Revisita, reconstrói isso aí. Ok. Se não é certo, não faça. Se não é verdade, não o diga. Tá aí. Guto Cerávulo, o pensamento do dia. Às 10h22, nesta super quarta. Máxima Pribov, 131.874 pontos. Curva de juros pedindo 6 pontos base meio em toda a extensão. E o dólar avançando 0,13, R$5,697. Chegou a hora de a gente abrir os trabalhos totais aqui das Blue Chips. O último leilão que nós tivemos foi lá na faixa das 10h12, o leilão fechado. Então já tá com uma consolidação importante aqui o conjunto de Blue Chips. Só que antes da gente começar a narração, Camila Nascimento, atenção, tarifas lá nos Estados Unidos produzindo mais uma novidade. É guerra tarifária. Segura tudo aí, segura aí, Coutinho, segura aí. Dependendo do que vier, hein? Camila Nascimento. De acordo com a apuração da Fox News, que está sendo destacada aqui no Financial Juice, o assessor econômico da Casa Branca passou a noite passada toda com o secretário do Comércio e o secretário do Tesouro negociando com outros países sobre a redução mútua de tarifas antes do prazo final das tarifas recíprocas que devem entrar em vigor no dia 2 de abril. E tem uma outra notícia também sobre os Estados Unidos. Os presidentes de mais de 12 empresas de petróleo vão se reunir hoje com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. CEOs da ExxonMobil, Chevron, Shell, BP e outras companhias, então, se reunindo com Trump nesta quarta, Léo. Ok, então, começando pela última camada, é um encontro por parte de grandes empresários, donos de empresas relacionadas a petróleo. Vamos ver o que é que vai ser pautado no momento em que o petróleo vai seguindo uma toada baixista e esta toada interessa muito a Donald Trump. Ele tem dito que vai buscar um petróleo cada vez mais barato. Ok. Agora, sobre a primeira camada, Cá, então o que a gente tem na mesa houve rodadas de negociações envolvendo personagens relevantes da agenda econômica americana
com vistas ao que seria aquela reciprocidade tarifária para o dia 2 de abril, uma data a partir da qual os Estados Unidos devolveriam na exata mesma moeda, as taxas que são impostas contra os seus produtos, os produtos americanos em outros países. Então, aquele bom exemplo. Se a Espanha taxa os produtos americanos em, exemplo, 20%, e os Estados Unidos praticam uma taxa contra os produtos espanhóis de 10%, a partir do dia 2 de abril, passariam os Estados Unidos a praticarem também os mesmos 20% contra os produtos espanhóis, exatamente como os espanhóis fazem com os produtos americanos, nesse meu exemplo aqui hipotético. Então vou pedir para você repetir a primeira camada, porque em princípio ela sugere movimentação, articulação, reunião, mas ainda nada de concreto para moderação das taxas, é isso mesmo? Isso mesmo, o assessor econômico da Casa Branca passou a noite passada com o secretário do Comércio e também o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, negociando com outros países sobre a redução mútua das tarifas antes do prazo final para elas entrarem em vigor no dia 2 de abril, Léo. Perfeito, então é uma negociação que está em curso a fim de arrefecer as mordidas tarifárias da reciprocidade que foi lançada por Trump com vistas a 2 de abril. Isto posto, vamos ver uma reação aqui, ó, lá no mercado dos Estados Unidos. Na tela para vocês, DXY, 103,64, olha, tava subindo 0,20, 0,25, hein? Agora a gente vê 0,40, importante a gente se ligar. O VIX caindo 0,46%, já caiu mais, tá em 21,60 pontos. E nós temos os yields de 2 e 10 anos pedindo mais prêmio. Agora são 2 pontos base a 2 pontos base e meio em média a mais nos prêmios. Apetite pelo risco me parece deu uma enxugadinha, embora ainda prevaleça. Ó, Tesla, que já estava subindo 3,5, agora sobe 2,83. Amazon 0,30, Meta 0,30, Google 0,30, Apple 0,30, Microsoft 0,15, Nvidia sobe 1,4%. Ok. Camila Nascimento, o quadro das Blue Chips, a abertura do mercado à vista mais consolidada impossível nesta super quarta. É você, Cá. Vamos lá, então. A gente tem Ambev na máxima do dia, com alta de 0,66% aos R$ 13,64. Indo agora para o setor financeiro, a gente começa por B3, que sobe 0,91%, cotando R$ 12,15. Depois agora entrando nos bancões. Banco do Brasil avança 0,49%, R$ 28,65. Bradesco em alta também de 0,65%, R$ 12,38. Sambi11, Santander, sobe 0,37% aos R$ 26,80. Itaú sobe 0,71%, registra a maior alta entre os bancões, com avanço de aos R$ 32,51. Depois a gente tem Vale, com queda de 0,19% aos R$ 57,41. Inclusive, Vale é o papel que mais tira pontos do Ibovespa agora. Petrobras, Petri 3, avança 0,28% aos R$ 39,44. Petri 4 cai 0,11% aos R$ 36,15. Agora indo para os papéis de Eletrobras. Elet 3 sobe 0,91%, cotando R$ 41,03. Eletrobras, Elet 6 sobe 0,75% aos R$ 44,62. Embraer sobe 0,29%, R$ 78,26. Usim5, Usiminas está na máxima do dia, cotando R$ 5,87. Avança 0,51%. CSN, no mesmo setor, cai 0,61% aos R$ 9,79. E fechando, as siderúrgicas Gerdau sobe 1,10% na máxima do dia, R$ 17,40. VEG avança 0,52% aos R$ 47,90. Suzano sobe 1,60% aos R$ 55,88. E fechando, a gente tem Emiglo3, Magazine Luiza em mais um dia de alta, sobe 2,39% aos R$ 10,28. Coutinho, vamos analisar Vale, que é um dos papéis que mais tiram pontos do Ibovespa e também uma das poucas blue chips que estão recuando nesse começo de pregão. Vamos lá então, cara. Pessoal, Vale tá na tela. Olha só. Vale tem uma resistência, que é essa linha amarela, a 5749. 5749 atinge no dia de ontem. Hoje dá uma leve arrefecida, nada diferente, tá um pouco preocupante. Sobe, lateraliza, sobe, mantém aí um breve envelopezinho de alta. Quem tá comprado permanece bem comprado, comprada
Objetivo 6096, ativo de manutenção. Compras a critério, compras acima de R$ 58,00. Perfeito, Coutinho. Vamos para mais uma análise. Vou pedir para você dar uma olhada em Gerdau, que está subindo 1,05% agora. No caso de GBR4, deixa só esse cara que ele não quer entrar. Entrou. Gerdau tá na tela. Gerdau lateralizado. Esse FIBO aqui a gente pode tirar, ele já perdeu o efeito dele. O ativo tá lateralizado entre 16 e 18 reais. 16,54, 17,88. Figura gráfica, nenhuma. Região de compra, sem figura gráfica de compra, faz aqui um breve pivôzinho de alta, até leva o ativo a 17,88, chegando lá, tem que dar uma olhada. Perfeito, Coutinho. Agora a Suzano, é outra blue chip que se destaca na ponta positiva, avança 1,76%. Suzano, bom, apesar da alta ruim, Suzano baixestaço, cai, corrige, longa queda, tá ali a R$ 55,55, cota agora 5,593, faz meio que um imbróglio aqui, ó, essa figura, ainda que não pareça, isso aqui é um envelope de baixa, tá? Então, Suzano, na verdade, testa a sua máxima, que é 56,19, cota 55,99, ou seja, eu tô chegando lá, para eventual repique de baixa. Quem está comprado se beneficia desse movimento dos últimos 4 dias úteis, mas a posição está mal comprado. Boa, Coutinho. Vamos falar de Vivara agora, porque foi um dos temas que o Junqueira separou. E também é o segundo papel que mais sobe em variação do Ibovespa, avança 4,04%. A companhia divulgou o balanço, os resultados referentes ao quarto trimestre de 2024. Reportou um lucro líquido de 299 milhões de reais e agradou o mercado. A gente teve um relatório do Banco Safra mais cedo, inclusive, elogiando os resultados da companhia e dizendo que as iniciativas de controle de despesas continuam gerando resultados, ao mesmo tempo em que a Vivara apresentou melhorias excepcionais e lucratividade acima do esperado. Junqueira, o que você achou então do resultado de Vivara? Olha, Cami, eu vi o resultado aqui, acho que o mercado tem reagido muito positivamente. Foi um resultado que mostra aí da empresa ela começando a performar, né, um pouco melhor na questão da lucratividade. A gente viu uma margem bruta que chegou em 69%, aí, então você teve aí um resultado muito bom. A otimização das despesas com SG&A caíram em 4,5 pontos percentuais também, o que elevou a margem EBITDA para 28,6% positivo, e o lucro líquido subiu 42% no ano contra ano, chegando em 205 milhões de reais. O fluxo de caixa operacional foi negativo em 197 milhões, o que reflete também um aumento em 70% nos estoques da empresa, né? Então a empresa ela teve ali um aumento de estoque, uma dificuldade um pouco de venda de alguns produtos. A alta do preço do ouro foi positiva, vale lembrar que a Vivara ela tem um estoque muito grande de ouro e prata. Então todo esse movimento que a gente está vendo de aumento do ouro, que bate aí, já passou de $3.000 a onça, é muito positivo para a empresa. Então a empresa ela pode aí conseguir ter uma marcação a mercado boa disso, então vale a pena a gente ficar olhando. E ela também apresentou um guidance de abertura de lojas de 40 a 50 lojas em 2025, o que deve ser muito positivo para ela. Vale destacar também que a Vivara, por ser um tipo de varejo muito específico, né, é uma joalheria, ela tem uma característica mais defensiva do que o varejo mais tradicional por conta desses estoques de ouro e prata que a empresa possui. Foi um resultado bom, viu? Ó, o Coutinho vai fazer a análise de Vivara, vai trazer os detalhes a respeito, mas antes, a abertura do mercado à vista lá nos Estados Unidos, temos 10h32 na tela para vocês, DXY 103,63 pontos, 0,38% de avanço, em linha com o que a gente vinha narrando. Olha o VIX encorpando um pouco mais a pegada de baixa, 21,47 pontos, voltamos a olhar para o VIX abaixo dos 21,5 pontos. Yields de 2 e 10 anos pedindo cerca de 2 pontos base e meio a mais nos prêmios. O yield de 2 está em 4,07% e o de 10 em 4,30%. Partiu a abertura das 7 magníficas. Tesla sobe quase 4%, Amazon já está caindo, pouquinho, mas cai, 0,05%, Meta também zero alta, Google sobe 0,7%, Nvidia respira, sobe 1,71%, Apple sobe 1,10%, Microsoft 0,42%, a Camila Nascimento olha para Dow Jones, S&P, Nasdaq e Russell 2000.
Vamos lá, então. A gente tem nos Estados Unidos o S&P 500 subindo 0,40% aos 5.632 pontos. Dow Jones registra alta de 0,40% aos 41.746 pontos. E Nasdaq avança 0,44% aos 17.578 pontos. Já o Russell 2000, índice de small caps, sobe 0,33% aos 2.056 pontos. Léo. Obrigado, Cá. Vamos lá, então. 10h35. Viva 3 no gráfico do Coutinho para você fechar depois dessa abertura do mercado americano, a análise gráfica depois do comentário fundamentalista do Gabriel Junqueira. Coutinho. Bora. Viva 3 é assim, pessoal. Você tem que pegar e dar um zoomzão para você ver a perspectiva do papel. Viva 3 tinha um suporte a 1,807, ele chegou a perder um pouquinho e depois recuperou. Aí não tem problema nenhum, é a inércia do movimento. De qualquer forma, já repica. Cota agora 1,838, então assim, Viva 3, região de compra sem figura gráfica. Papel amassado, tá perto da sua mínima, então eventualmente aqui, ou quem gosta da tese, seguramente é uma tese de longo prazo. O mais arrojado por estar numa região de compra, ok. O mais conservador, eventualmente, aguarda uma figura gráfica para começar a comprar Viva 3. 10h35. Ipa! Oi, amor, fala. Comprei no suporte. Você comprou no suporte? Beleza. Meta batida. Meta batida? Que isso, tá vendo? hein, Fiboninha? Ia te cantar, hein? Que isso, hein, Fiboninha? Aproveita, inspirado aqui pelo comentário da Fiboninha, dá uma olhada em Bahia 3. Bahia 3? O povo inteiro tá comentando no chat. Bahia 3. Vamos dar uma olhada no que tá acontecendo tá com o papel. Tá esticando lá, Bahia 3? Olha lá. Tá, olha só. Bahia 3 no seu envelope de alta, sobe, lateraliza, sobe. Já tava fibado. O objetivo de Bahia 686, objetivo 736. Sobe, lateraliza, sobe, ativo de manutenção. Acho que está esticado em função desses objetivos para você fazer uma nova compra. Você continua longe de Casas Bahia, não entendendo que essas altas guardam coerência com os fundamentos da empresa, Gabriel Junqueira? Léo, quando a gente olha para Casas Bahia, é difícil, né, acompanhar uma alta dessa com os fundamentos, né? A gente teve algumas movimentações técnicas importantes, né, entrada de investidores de peso no papel, cobertura de shorts principalmente, mas assim, quando você pensa uma empresa que está muito amassada, né, não só ela, como a própria Magazine Luiza, se eu não me engano, caíram mais de 95% do topo histórico das ações, então uma alta de 20%, né, desse piso aí que ela chegou, realmente comparado ao todo do papel é muito pouco, né? Então a gente vê esse movimento, ela precisa subir muito ainda para conseguir voltar a ser o que era e que de fato os resultados ainda não refletem a melhor posicionamento aqui da empresa ou melhor rentabilidade da empresa, né? No entanto, Léo, acho que uma coisa é clara, né? O mercado ele gosta de antecipar, então ele vai antecipar se a empresa vai melhorar, ele vai antecipar se vai acontecer um movimento, e esses movimentos técnicos, principalmente quando a gente olha empresas com muito short e que estão tendo ali uma cobertura dessas posições vendidas, pode destravar um movimento de alta de curto prazo muito intenso, né? Então a gente precisa ficar muito atento. O mercado não é só fundamento, né? Então quem fica só ali bitolado, olhando o balanço, olhando os resultados, acaba perdendo algumas oportunidades que você precisa ampliar um pouco o seu escopo de análise para poder estar junto delas, né? Pois é aí que tá. Me parece que a tese hoje de quem está em Casas Bahia passa por dois eixos. O primeiro, não tem papel. Você tem um excesso de short nesse papel enorme. Se você pegar ali o free flow, etc. Então assim, você não tem papel. Logo, qualquer subidinha já força stops e se transforma em subidona. E a segunda tese é que a empresa não vai quebrar, né? Essa é a tese de quem aposta que vale colocar algum capim em Casas Bahia. Quebrar não vai. Em não quebrando, faz sentido estar aqui. E qualquer respiro do papel, exatamente pelo que você traçou, que é essa quebra dos shorts, das posições vendidas, essa forçação do stop, transforma uma alta que seria de 1%, 1,5% numa alta de 4%, 5%, para a gente começar aqui a raciocinar. Tá faltando papel para quem quer comprar Casas Bahia. E aí a gente vê esse movimento de stop encorpar mais. Temos 10 horas com 39 minutos. Gabriel, honrando aqui os destaques que você deixou. Daqui a pouco tem o Se Vira na FIBA, hein? Os pedidos da audiência aqui para o Coutinho fazer naquele olhar relâmpago o preceito de Fibonacci. Mas ó, em relação ao que você separou, Gabriel, vamos fazer o seguinte agora. Senhoras e senhores, o homem já falou aqui de Viva 3, já falou de JBS,
Sobre aquele relatório do IBGE que olhou especificamente para o mercado dos frigoríficos no geral, mas o mercado de frango em particular, você quer trazer algum adendo, não? Que valha? Tem algum complemento, não? Olha, Léo, o complemento que fica sobre esse relatório é justamente que mostra, né, os novos dados do IBGE, eles indicam que as restrições na oferta de frango no Brasil, elas podem durar mais do que o esperado. Então a gente não está tendo, né, o crescimento do plantel de aves de forma significativa, né? Então esse crescimento não está acontecendo. Isso acontece muito em função, eu já havia comentado num outro relatório, que é a taxa de incubação, né? No Brasil ela permanece muito baixa, a gente está falando de um índice de 75% de incubação. Quando a gente olha para dados históricos, né, o Brasil ele sempre operava ali perto de 80%, isso diminui a oferta de frangos no mundo, no Brasil como um todo, e esse movimento ali de frango, de uma oferta mais restrita, faz com que o preço permaneça elevado e principalmente os spreads permaneçam elevados. Aí são dois movimentos que eu queria destacar aqui primeiro. Então, se você olha para um frango e vê uma oferta mais restrita, beleza, o preço vai continuar alto. Você pode ter um pouquinho de compressão pelo movimento do milho, né? Então o CCM K25 tá uma máquina, tá subindo pra caramba, então a gente tem que ficar esperto, porque o mercado interno de milho tá muito forte, e isso pode destravar muito valor ali na JBS e na própria BRF, né? Acho que JBS e BRF voltaram a ser um call que a gente começou a olhar depois do movimento de ontem, que você começa a olhar com mais carinho, né? Então você olha para a JBS, você olha para a BRF, que no começo do ano vinham performando muito mal, agora com toda essa reviravolta de listagem nos Estados Unidos, de mercado de frango voltando a ter preços lá em cima, você começa a ter um pouco mais de olhar para esses papéis com mais carinho, coisa que não estava acontecendo nos primeiros meses do ano, Léo. 10 horas 41 minutos. Tá feito, Gabriel. A gente acelera o passo aqui para outros highlights que você separou. Entre eles, Blau 3. Bom, Léo, a Blau, ela reportou o resultado dela, né? Uma farmacêutica, ela reportou resultados bem fortes no quarto trimestre, isso foi bem alinhado com as projeções do mercado. Você tem um crescimento de receita e um ganho expressivo de margem, né? Então a gente está falando de uma receita que cresceu 18% e a margem EBITDA, né, ela chegou em 25,6%, uma expansão de 10,8 pontos percentuais no ano contra ano, né? Então você está vendo uma empresa que está conseguindo entregar um resultado legal. A Blau, ela sofreu muito depois do IPO, então ela fez o IPO dela, conseguiu ali fazer um resultado um pouco melhor e também equacionar a questão da sua alavancagem, né? Hoje a Blau está operando com 0,1 vezes dívida líquida EBITDA, em resumo, não está operando com alavancagem nenhuma, até poderia dar uma otimizada nessa estrutura de capital, anunciou um dividendo um dividendo adicional de 45 milhões de reais, totalizando aí um yield de 5% no ano. Gostei do resultado, acho que Blau é um papel que a gente não fala muito aqui, tem pouca liquidez, mas é um papel interessante para a gente ficar olhado, porque esse setor de farmacêuticas é um setor ali que para ele dar uma reviravolta não precisa de muito não, Léo. Ó, tem a manchete aqui para consolidar, a galera que tá acompanhando aqui o Minuto a Minuto, tá aqui, ó, Blau amplia lucro e anuncia JCP, veja detalhes, companhia vai pagar 18,75 milhões de reais no 1º de abril, e ó, mês do consumidor, deu a louca, pronto. E mais 26,25 milhões de reais em JCP ao longo do ano. Reportagem aqui assinada por Marina Barbosa. Vamos ao gráfico, Coutinho. Bora, Blau, lateralizado entre 11,48 e 13,42, ativo em região de compra, sem figura gráfica, por enquanto só no harmônico, atingiu 13,42, que era a sua máxima, projeta baixa, então atento quem está comprado. Se seguir esta movimentação, volta para 11,48, simplesmente pela oscilação, vale um stopzinho se não quiser devolver tudo. Ainda não tenho figura que me tira desse canal. Engie 11 é a nossa próxima atração. Olha o gancho. Temperatura alta ajuda lucro a disparar no quarto tri de 2024. Informação que está lá no Money Times, assinada pela Reuters. Engie 11, apurando lucro líquido de quase 1,85 bilhão de reais no quarto tri, um salto de 254% em relação ao obtido em igual período do ano anterior. Isso com base no balanço divulgado na noite de ontem. Gabriel Junqueira.
Bom, Léo, a Engie ela reportou um lucro bruto 0,7% acima das expectativas, né? Isso teve um volume de distribuição maior, você teve revisões tarifárias e toda essa consolidação dos novos ativos, então veio com um resultado positivo. Os custos acabaram aumentando um pouquinho também, 3,3% acima do esperado, e o lucro líquido ficou em 431 milhões de reais. A alavancagem da Engie acabou subindo um pouco, ela está em 3 vezes dívida líquida e EBITDA, e aí 3, né? Acho que isso é importante a gente dizer, é sempre um número meio místico, assim, quando a gente fala de alavancagem. O pessoal gosta de alavancagem abaixo de 3, acima de 3 já começa a ficar ali num limiar complicado, e o limite ali para os covenants da dívida da empresa está em 4 vezes. Então a empresa tem que ficar um pouco atenta a isso. A taxa de perdas acabou recuando ali de 12,83% para 12,35%, e você está falando aí de uma empresa que operou muito bem. Então resultado positivo, acho que a Engie conseguiu entregar aí um pouco do que o mercado estava esperando dela, Léo. Engie 11, Coutinho. Pivôzão de alta, sobe, corrige, sobe, rompeu 4,113, opera em alta de 2,05, apesar de um intraday baixista, manutenção, objetivo 45,50. 15 minutos para as 11 da manhã. EcoRodovias reduz lucro em 33% no quarto tri. Empresa se justifica. Em 24, lucro líquido recorrente somou 981,5 milhões de reais, 26,3% acima de 2023. E aí, a justificativa da EcoRodovias qual foi? E te convenceu, Gabriel? Olha, Léo, a EcoRodovias ela teve esse resultado aí alinhado com as expectativas para o quarto trimestre. A receita líquida ela cresceu 11%, o EBITDA também cresceu um pouquinho, assim. É uma empresa que a gente tem que olhar com muita atenção porque ela tem uma sazonalidade de quarto tri, né? Vale lembrar que a EcoRodovias ela é dona da concessão da rodovia dos imigrantes. A rodovia dos imigrantes é a rodovia que liga São Paulo, capital, ao litoral, seja o litoral sul ou o litoral norte do estado de São Paulo. Então, na sazonalidade de verão, ela tem muito fluxo, isso é importante para você ficar atento aqui. Porém, o que eu não gostei muito, Léo, foi a alavancagem, que continua subindo para 3,4 vezes EBITDA, né? Então a gente está falando de uma empresa que ela não está conseguindo entregar alavancagem, uma alavancagem mais equacionada, né? Então isso tudo aí, apesar dessa sazonalidade, acaba atrapalhando muito na análise do resultado da empresa. E também queria aqui fazer um destaque, né, que todas essas empresas de concessão, né, EcoRodovias, a própria CCR, que é a sua competidora, elas são empresas muito ligadas à TIR, né, do investimento, né? Então, quando você faz uma concessão, você calcula os fluxos de caixa e você vai chegar numa TIR esperada ali para aquele projeto. Num ambiente de juros como o nosso, né, então quando a curva abre muito e você tem uma taxa de juros muito elevada, a TIR, né, perde a sua atratividade, porque como é uma concessão feita há muito tempo atrás, né, você acaba estando num patamar de juros ali que fica muito pouco competitivo a taxa neutra ali, a taxa Selic. Então, isso acaba atrapalhando demais a rentabilidade dessas empresas. Então, é uma coisa para a gente ficar atenta. É uma empresa muito ligada à taxa de juros, então se a gente tiver um movimento de fechamento, principalmente da curva longa, EcoRodovias e CCR serão uns cavalos aí que vão correr muito mais que os outros, Léo. Por falar em correr, corramos. Ecor 3, vai lá, Coutinho. Envelope de alta, sobe, lateraliza, sobe, tenta romper 5,68. Quem está comprado, a priori, está bem comprado. Ativo de manutenção, rompendo 5,68, melhor, deixa afastar um pouquinho. Objetivo 6,40. Olha, a primeira vez que a gente vai abordar aqui no Manhã TC News, pelo que eu lembro, de Fras-le, o Phrase Mobility, Fras 3 é o ticker. Fechando 2024 com um tom positivo, de acordo com o site da XP. Todos os olhos na integração da Dacomsa. Revisão do quarto tri de 24. E aí os comentários abaixo aqui da equipe. Vamos ouvir o Gabriel Junqueira, você. Bom, Léo, a Fras-le, ela é uma subsidiária da Randon. E como vocês podem ver no gráfico, né, é um papel maravilhoso, né? A Fiboninha tinha perguntado das minhas namoradas no começo do programa. Essa daqui é uma que eu tô criando coragem para chamar, né, para sair, né? Porque ela tá muito linda. Olha esse gráfico aqui. E o resultado foi muito acima do esperado para o quarto trimestre. Receita líquida cresceu quase 50%, EBITDA cresceu 91%.
margem EBITDA de 20%, 4 pontos percentuais acima. Olha, é um negócio de louco. Lucro líquido subindo 44%. Você teve um crescimento enorme nos volumes de venda, materiais de fricção crescendo, componentes de freio crescendo, componentes de suspensão crescendo. Olha, é uma empresa realmente que fez uma aquisição em janeiro desse ano também da Cuo Refacciones no México, então expandindo a sua presença na América Latina. E uma coisa que me chama muito a atenção quando a gente olha para o caso de Fras-le é que ela é uma subsidiária da Randon, da Rapt 4. E a Rapt 4 não tem essa performance das suas ações. Então quer dizer, a mãe não tá tão bonita quanto a filha, Léo. Gabriel, aí você quebra a gente aqui. Vai lá, Coutinho! Bora lá. Cota 2710, objetivo final 2946. Ativo de manutenção, novas entradas eu aguardaria me desconectar dessa região, até porque nota que o gráfico está no semanal. Quando você coloca o gráfico no diário, aí você perde completamente a questão de pontos, tá? Então o ativo sobe como se não houvesse amanhã. Eu deixaria aqui da eventualidade de uma entrada que eu pessoalmente já acho arriscado e já acho que está esticado. De qualquer forma, acima de 2671, objetivo 2946. Gabriel, meu parceiro, não temos tempo para mais nada. Um abraço e até amanhã. Bom, eu que agradeço, pessoal. Por favor, acompanhem o Almoço de Negócios hoje. Estaremos lá fazendo as nossas entrevistas. Bom pregão a todos e até amanhã. Tamo junto, Gabriel, mais tarde com Vinícius Custódio no Almoço de Negócios. 10 horas com 50 minutos, preparado? Bora! Então, se vira na FIBA. Primeiro papel. Ike Grafista falando de SBSP3, Sabesp no radar, beliscando resistência. Double clique nesse cara e dá um zoomzão. O ativo cota 10212. O ativo tem uma figura de cunho altista, belezão, pivô de alta, sobe, corrige, sobe. A resistência que ele comenta é 10190, ok? Se subir, fica bem. Então, manutenção, compras a critério, acima de 10190. Paulo Pi quer saber de Valide VLID3. VLID3. Double clique nesse cara e zoomzão. Deixa eu dar uma olhada para ver o que acontece. Esse FIBO é antigo, mas vamos lá. Deixa romper, rompe 2440, cota 2511. Você tem uma outra resistência aqui. Quem tá comprado tá bem comprado, melhor acima de 2530. Samuel Castro tá de olho em Apvida na expectativa pelo balanço. V3. Double clique nesse cara, vamos lá. A Apvida permanece na mesma situação, ativo lateralizado, manutenção 2,11, 2,47, por enquanto não faria nada. Ok, na sequência JPS pedindo NTCO3, Natura no radar. NTCO3. O ativo, o baixista, volta, faz o movimento de reversão. A gente depois vai discutir se da terceira passa ou da terceira não passa. Por enquanto, compra especulativa sob suporte. Fábio Borges, Meli 34 é o pedido dele. Meli 34, Mercado Livre. O ativo tinha uma compra a 9524, eu lembro que eu falei dessa compra. A compra não vingou. Bateu compra, ao invés de subir, lateraliza. Lateraliza, monta o envelope de baixa, fica fora, aguarda. Objetivo final desse cara, fundo do FIBO, 8353. Coutinho, muito obrigado. Você se virou na FIBA como sempre, mestre. Um abraço e até amanhã. Tchau, lindão. Um abraço, pessoal. Eu os vejo hoje às 12 horas. Eu os vejo. Olha aí, que beleza. Olha a FIBA. Fala, meu amor. Tem um poema. Um poema? Ih, rapaz. Pois não, amor. Fala. Ele é muito legal, ele é bonitinho, ele tem um baita astral. É o meu papai Coutinho. Opa! Boa, pode aplaudir, cara, pode aplaudir. Que isso, muito bom. Que isso, hein? Isso é uma filha, fala a verdade. Tem como ela repetir pra gente ver se ela tá boa de memória? Deixa eu ver. O Alex Martins... Ele é muito legal, ele é bonitinho, ele tem um baita astral. É o meu papai Coutinho. Um abraço, pessoal. Matou o microfone. Tchau, Coutinho.